Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso 7º episódio do nosso podcast Tô na Serra, não é isso, Thiago Reis? Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio 7º, Valdeir. Já tá rápido, já tá no 7º, tá entendendo? Que bom, rapaz. 7º episódio e já estamos aqui com mais um convidado. Aliás, hoje é especial, dose dupla hoje, né, Valdeir? Exatamente, 2 convidados que vai passar um pouquinho pra gente de suas vidas pessoais, profissionais. Vai ter, né? vai ter aquele joguinho bacana, aquelas trends, as perguntas e tal. Mas antes disso, vamos fazer o convite para você que tá chegando agora. Acesse o nosso canal, vai lá, deixa seu like, curte, compartilha também lá no nosso Instagram, não é isso, Valdeir? Exatamente, você só segue lá o nosso Instagram no Tô na Serra Podcast, Isso. também o canal no YouTube, porque os vídeos na íntegra você só vai assistir no nosso canal no YouTube, Tô na Serra Podcast, tá certo? A gente joga uns cortes no Instagram pra ir aguçando sua curiosidade, né, e Thiago? tal, e se você vai lá, compartilha com a gente, agradecendo também a nossa equipe que tá ali no suporte, nosso pessoal da produção e aos nossos amigos que estão sempre com a gente, colaborando, nossos patrocinadores, nossos apoiadores, Valdeir, que sempre estão aí colaborando com o nosso trabalho. Exatamente, a gente manda esse abraço pra eles também, tá certo? Salgados da Carla, Casa da Construção, Iane Brand, também temos Império Gourmet, Paulo Campos, Loja Super Estação em Confecções, Evolução Net, Baronesa Pizzaria e Dezenas da Sorte são os nossos patrocinadores, a galera que patrocina e acredita nesse projeto do nosso querido Tô na Serra Podcast. Vamos conhecer nossos convidados, Thiago Reis. Vamos hoje, como a gente já falou, dose dupla e claro, a gente tava preparando aqui para ser mais próximo do Dia dos Namorados, mas aí a gente teve aqui uns probleminhas internos, já estamos retornando à normalidade e aqui vamos só continuar aqui com o nosso convidado que estava aí programado para aquela semana lá, mas vamos aqui com eles. A partir de agora vamos recebê-los, o casal Marciano e Bruna Vieira. Vamos aí, palmas, produção, também para participar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. A gente agradece demais pela aceitarem o convite e assim ser a primeira dupla, o primeiro casal a participar com a gente. A gente fica muito feliz também. Esse desafio também, a gente tá começando aqui a fazer as coisas diferentes. Exatamente. Essa era só agora veio dois. Sejam bem-vindos, Marciano, seja bem-vinda a Bruna Brufit, como assim é conhecida. É Bruna Vieira. Eu fiquei sabendo hoje que é Bruna Vieira. Então, na verdade, é Elísia Bruna. Elísia? Elísia, é. Olha. Aí, mais Bruna Vieira, né? Pronto, Bruna Vieira e Marciano Hermínio. Sejam bem-vindos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Valdeir. Os meninos ali também da retaguarda, Rodrigo, produção. Diego, isso. Para nós também é uma satisfação e quando vocês começaram os trabalhos de vocês, eu estava conversando com Bruna, né? Uma coisa que faltava e como os meninos já têm essa veia de radialista, já tem essa experiência também, é uma coisa boa e é uma coisa que está, digamos assim... Em alta, né? Isso, que alcança muita gente. Então, é bacana. Muito obrigado pelo convite. Para mim também, né, uma honra. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de poder falar um pouquinho, né, sobre mim também, já que eu não sou, né, aqui de Água Branca, mas estou muito feliz. Muito obrigada. Certo. Então, vamos começar por aí. Exatamente. Fica à vontade aí. Vamos conhecer um pouco da infância deles, né? Isso, vamos conhecer aí. Família. Se apresentem, né? Vocês são da onde? Marciano a gente já conhece aqui de Água Branca, né? Mas também porque eu vou fazer um resumo. Fica à vontade, exatamente. Mas assim, de início, para vocês falarem que cada um, pessoal, a gente vai chegar naquela parte do casal, mas aí vamos aqui por partes. O Marciano, como é um bom cavalheiro, vamos começar com certeza. A Muito Bruna. obrigada. E resuma aí um pouco como é que foi a sua origem, como é que foi sua infância, de onde é que você veio, já que você não é de Água Branca? Pronto. Eu sou de Paulo Afonso, sou baiana, né, da Bahia, aqui do lado, inclusive. Vizinho. Minha infância foi toda lá. Quando eu terminei a escola, né, eu já tinha um interesse, assim, nessa área da saúde, gostava muito. E aí, acabei me interessando, inclusive, mais pela fisioterapia, né. Na escola, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria. Só que na escola eu já tinha, assim, uma sensação de que eu não tinha tanta autoestima, porque eu era muito magrinha, tipo, eu pesava 40 quilos. Então, eu sabia que eu podia mais. Só que esse fator meio que me deixava envergonhada. Então, eu nunca estava à frente de nada. E aí, quando eu resolvi fazer fisioterapia, né? Porque eu achava legal a questão da reabilitação, do cuidado. Não conhecia nada de academia.
E aí, na fisioterapia, eu entendi, né, mais o corpo humano. Eu tinha professores médicos que falavam sobre anatomia, fisiologia, enfim, ensinavam sobre o corpo humano. E isso me interessou bastante e fez com que eu pensasse na educação física. E aí, acabei mudando de curso. Peguei, claro, tudo que eu aprendi, né, na fisioterapia. Eu acho que, inclusive, é um diferencial meu muito grande hoje nos atendimentos personal trainer, esse cuidado, né? Além da estética, justamente por conta da fisioterapia, e fui para a educação física. E ali me encontrei, porque aí eu vi que aquela menina que tinha aquela autoestima baixa e tal, tinha, assim, despertado bastante depois da educação física. Bacana. E isso aí você, na sua infância, você já tinha esse foco de que você queria trabalhar na área da saúde, isso na sua infância, assim? Não, na verdade, quando eu estudei ensino médio, eu estudava em colégio particular, só que eu confesso que, não sei, hoje eu vejo que está um pouquinho diferente, mas no terceiro ano do ensino médio é que nós éramos preparados para as profissões mesmo. Então, primeiro, segundo ano do ensino médio, eu nem pensava assim exatamente o que é que eu queria ser. E no terceiro ano foi que eu comecei a pesquisar, né? Entrava já na internet e lia sobre as profissões. Eu acredito também que o fato da minha avó ter precisado de fisioterapia também fez com que eu me interessasse. E eu sempre achei incrível também essa área. Então, realmente, acho que uniu as duas coisas, né? E aí eu tô levando assim pra vida. Bacana, bacana. O Marciano agora. Resuma aí, Marciano, Pois como é que foi? rapaz. Eu, assim, né? Eu sou daqui de Água Branca. Quem é daqui, vocês me conhecem. Uns com mais aproximação, como o Rodrigo, que já foi meu músico, né? E aí, que foi uma das muitas fases que eu tive na minha vida. Mas eu sou daqui. Quando eu era criança, eu sempre, diferente de Bruno, eu sempre soube o que eu queria ser. Eu sempre gostei muito de animais, sempre gostei muito de cavalo, principalmente. Então, eu tinha na minha cabeça, quando eu era criança, que eu ia ser doutor dos bichos. Inclusive, quando eu passei em medicina veterinária, eu fiz uma postagem falando sobre isso, que assim, era uma coisa que me tocava muito, porque quando eu era criança, eu falava, um dia eu vou ser doutor dos bichos, e naquele dia que eu assinei o meu como que chama? A colação de grau. Sim. Aí eu realmente estava sendo doutor dos bichos, que eu sonhei lá Realizou o sonho, atrás. né? Exatamente. E aí, cara, eu fui, nesse meio de caminho, eu fui morar em Maceió, fui estudar colégio, e comecei a me interessar por música. Aprendi a tocar violão sozinho, naquela época era meio difícil essas coisas. Tinha aquelas dificuldades de você conseguir material, era muito difícil. Para você ter uma ideia, Jonas, né? O Jonas Play, abraço Jonas, meu amigo de infância, inclusive meu amigo na música. E aí ele já tocava um pouco de violão e ele falava, faz o contrabaixo. E aí eu comecei no violão a aprender o contrabaixo. Falei para minha mãe, eu quero uma revistinha de música de contrabaixo. Para você ter uma noção, eu só fui encontrar essa revista em Aracaju. Local, banca de revista nenhuma aqui na região não tinha. Paulo Afonso, Água Branca, Delmiro. Nem em Maceió eu achei. Eu achei uma que no meio tinha uma aula. Tinha um trechinho. Era 2 folhas, uma microaula sobre contrabaixo. E aí, mesmo assim, eu fui, comprei meu instrumento. Inclusive, achei uma foto dele, desse instrumento na época que ele chegou. Era um contrabaixo de 4 cordas, um Giannini. E aí, cara, eu fui, gostei muito disso, falei, é isso que eu quero pra minha vida e fui embora. Só que era muito criança, né? Ainda era de menor naquela época. Era uma coisa mais amadora. E aí a gente montou o primeiro projeto aqui. Era um monte de menino. Eu, Jonas, Eudes, Rodrigo. Aí tinha no comecinho Charles, Dinda, que é Fernando. Deixa eu ver mais alguém pra não esquecer. Dedinho, né? Teve uma galera. Aí depois passou Sandro, Eduardo, Neidinha, minha comadre, Josué. E aí a gente, assim, na época a gente era revolucionário aqui, porque não tinha banda na região aqui, a banda era a gente. E a gente era muito, digamos assim, de meter a cara mesmo. E a gente foi fazer campanha política em cima de mini trio, foi Tocavam de tudo. de tudo. Tudo. Na época, como na época foi a época que o Harmonia do Samba tava no auge. Então a gente fez uma banda chamada Atra Samba.
É, pra... Aproveitar Não, desculpe a falta de criatividade, mas tudo era, mas aí era sensação. Não exigi muito, não. era tudo assim, era quebre samba, atra samba, era tudo Gera assim. samba. Exatamente. Caramba. E aí eu passei, depois que a gente terminou aqui com a minha banda, eu recebi um convite para tocar numa banda de Delmiro. E aí eu fui. E aí nessa brincadeira eu passei 11 anos trabalhando com música em bandas. E aí eu tive algumas, assim, eu posso dizer que eu não fiquei famoso, não ganhei dinheiro, mas eu me realizei para o que eu achava que daria para mim, que eu também nunca fui sonhador demais, né? Os pés sempre estavam no chão. Olha o tocador aqui. Bonito. Olha o cabelo, né? A camisa combinando com o baixo. Pois é. Não, aqui no Que é caso tudo é estética, né? isso. Aqui já é a guitarra, que já A foi guitarra- outra fase. Eu ignorante da Essa, meu Deus. Prazer, guitarra, piada. essa fase já, aí, ó. Quebre samba. Eita, o cabelinho partido no meio. É. Sim, mas olha, não critique não, minha Acho gente. que Não acabou julguem, porque na época era sucesso. Quem é Marciano? Bom saber. E aí eu fui, nessa época aí foi quando eu comecei a tocar fora e depois a gente foi melhorando musicalmente. Aí recebi convite de outra banda de swingueira, mas eu sempre gostei muito do forró. Eu achava, na época, o Limão com Mel, ainda acho até hoje, se bem que mudou a formação, mas uma das melhores bandas, musicalmente falando, em termos de arranjo musical, de arranjo de E com melodia. qualidade. Muito, muito, muito. Massa. E aí eu sempre me guiei muito assim, eu falei, um dia eu vou tocar forró. E aí um dia eu fui convidado para tocar uma banda de forró. Só que guitarra. E aí eu falei, cara, eu vou me dedicar aqui à guitarra para não perder a oportunidade. Um dia eu pulo da guitarra por baixo. E assim eu fiz. Toquei, na época era Criatura Rara. Toquei acho que 1 ano e pouco. E aí depois toquei na Fissura, que foi que eu toquei mais tempo e que mais, digamos assim, me deu prazer nessa parte da música. Eu fiquei... Na Fissura a gente fez programa de TV, né? Fez show grande, fez show pra Rede Globo, fez shows assim, bem... Então, por isso que eu falo, eu sou realizado, porque eu não queria o estrelato. Aquilo ali pra mim tava massa. Queria fazer o que gostava. Exatamente. E hoje em dia é difícil. Exatamente. Fazer E o que aí, gosta. quando... Verdade. De um determinado momento, pra resumir, porque eu falo que sou a beleza, Nada, é de bom. um que determinado Ele momento... fala, viu? Qualquer coisa, vocês cortem, por favor. Nada, a Não gente tem- tem... Se vocês quiserem, depois a gente conversa. Aqui, Não, tá aqui é bom, o seguinte, tá ó, massa, eu tá falo massa. muito e ela fala rápido. A gente E é, assim, pronto, imagina a discussão de vocês dois, como é que deve ser. Deve ser interessante. embora a gente discuta muito pouco. É, né? Graças Verdade. a Deus. Então, Tiago, eu falei, cara, vou dar um rumo na minha vida, porque assim, é muito cansativo também a vida de músico. E hoje até eu fiz uma postagem no Instagram sobre isso, que você não tem muito retorno financeiro e chega uma fase da sua vida que você não quer mais brincar de música. Você quer trabalhar com música, né? E aí você se dedica, eu trabalhava, estudava e tinha que ter tempo para estar pegando música. Nossa, naquela época a gente pegava música, isso mais atrás, com aquelas fitas cassete, naqueles sonzinho antigo, né? E aí acontecia muito assim, o tom variar dependendo da rotação da fita. Então você às vezes pegava meio tom para cima, às vezes pegava meio tom para baixo, aí quando eu ia ouvir num CD, tava lá em outro tom, eu digo, Jesus, o que foi que aconteceu? Se ele rodasse mais devagar, ele dava Exatamente, era meio tom abaixo e assim a gente tinha essas complicações, mas eu acho que tudo isso fez a gente músicos, digamos assim, raízes. Eu e essa galera que a gente Na participou raça. no começo, depois quando foi vindo a facilidade, eu sentia mais facilidade por causa daquele começo, né? Talvez se eu tivesse começado mais no fácil, talvez tivesse mais essa dificuldade. E aí eu falei, cara, eu vou estudar. E aí foi uma decisão difícil para mim, porque a banda que eu tocava tinha acabado de gravar um CD, que inclusive tem uma música minha chamada Perdi o Amor, A Fissura, e ia gravar um DVD. E eu falei, eu vou sair e não vou gravar o DVD, vou estudar. Fiz vestibular para administração, passei, deixei a banda, né? Fiz os shows que tinha marcado e deixei a banda. E aí eu falei, cara, vou focar agora no estudo. Graças a Deus me formei em administração, só que eu tava gostando muito de estudar. Tudo que eu faço eu me empenho muito.
Eu boto tudo que eu tenho naquilo ali que eu tô fazendo no momento. E quando eu tava terminando a administração, eu falei, vou fazer veterinária, que é o meu sonho de infância. Porque se eu não fizer agora, que eu já tô aqui no embalo, eu não faço mais. faz. Se eu parar, né, eu não faço mais. E aí eu me formei. Minha formatura foi em fevereiro. Em junho eu fiz o vestibular. Em julho eu já estava lá. No finalzinho de julho eu já estava lá em Maceió para estudar. E aí, graças a Deus, eu estou nessa profissão até hoje. Estou trabalhando. Já tive outras vitórias na minha área profissional, né? Passei no concurso, graças a Deus. E aí, estamos aí, batalhando, né? Correndo atrás. Muito mais coisa ainda por vir. Que bom. Fica à vontade, Vanderlei. Nessa época, Marciano, que você tava na banda, sente falta de alguma coisa? Se pudesse voltar, faria tudo novamente ou não? Já é uma fase que ficou. Como é assim? Sente Roberto, falta de alguma coisa? rapaz, por incrível que pareça, eu faria tudo do mesmo jeitinho. Acredita? Sabe quando você não tem arrependimentos dessa parte? Eu não tenho. Meu pai falava, rapaz, você chega 4h30, 5 horas da manhã e 6 horas da manhã tem que acordar para trabalhar. Eu falava, é o jeito. Enquanto eu não enricar aqui na banda, eu tenho que trabalhar. Então, assim, bicho, era uma época muito prazerosa. Tinha os quebra de cabeça, é normal, em toda profissão tem. Sim. Mas eu me satisfazia muito com aquilo. Então, hoje, só para lhe responder assim, no geral, a única coisa que eu não sinto falta é de ensaiar. Porque ensaio, meu amigo... Teve uma época, a época que eu mais gostei foi da Fissura, sem querer desfazer das outras, mas em relação a isso, porque muitas vezes a gente não ensaiava, a gente tocava muito, e aí a gente pegava a música no ônibus, passava ali a sanfona, a zabumba, todo mundo ia vendo ali os acordes, o cantor ia fazendo, e quando chegava no show a gente botava a música, porque a gente tocava às vezes quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes sexta, sábado, domingo, às vezes sexta, sábado em 2 locais. Então, assim, graças a Deus a gente tava tocando muito, um período, né? Lógico, sempre que não era sempre assim, mas... E aí eu ensaiei menos. E aí essa parte foi a parte mais prazerosa. Eu não gostava muito de, volta, aqui não ficou bom. Que era a parte que puxava mais, assim, pela atenção, né? Ali enquanto músico. Mas era muito bom. Fiz muitos amigos. Meus amigos, assim, da vida, a maioria deles eu fiz nessa época da Que é música. uma área que você roda muito, conhece muita gente, é bacana porque é bom, porque assim, quem tem um espírito de movimentação, você tá no lugar certo. Rapaz, a minha mãe ficava pra morrer, porque naquela época não tinha celular, né? Tinha aquele telefone fixo e ainda era aquele que você fazia assim, esperava voltar, né? Cada um. E aí eu viajava, às vezes na quinta, aí passava quinta, sexta, sábado, aí no sábado eu falava, isso a gente tava no hotel lá, depois do almoço, aí eu falava, eita, vou ligar pra mãe. Aí ligava, a minha mãe chorando. Lembra? Você não tem família, não. Você passa 3 dias, porque o filho único, né? Assim, sempre fui muito apegado aos meus pais, sou até hoje. Você não tem família, não. Não liga pra casa. A gente pensando que você morreu por aí nesse ônibus. Deus me livre, vou até bater aqui. Imagina uma perreira da bichinha. Mas eu não me arrependo. Faria tudo do mesmo jeitinho, assim. Se fizesse com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia ter muitos atalhos, né? Ia ter muitos atalhos, mas faria. Porque as condições também do tempo, naquele tempo era mais exatamente. Precário, entre aspas, né? Tudo, tecnologia, tudo. Tudo que tinha de melhor estava fora, não estava aqui. Exatamente. E acompanhando essa rotina desse rapaz, isso de que idade? De quantos anos? Quando eu parei quando eu comecei a faculdade em 2004. Eu comecei a faculdade em 2004. Aí essa Eu já estava com 24 anos já. movimentação. 24 anos quando eu comecei a faculdade. Quando eu parei, na época que passou aqui, que é a época de quebra e samba, ali eu tinha 17, 18, 19. Já tava na mão. Aí eu passando agora pra Dona Bruna, sua juventude, você tem quantos anos? Uma pergunta e pode falar e dar. Se não puder também, não tem problema não. Quando a pessoa é novinho, não é vergonha. Não tem problema não, tenho 28. 28, pronto. 28. Nos seus 17, tava fazendo o quê? Tava nessa movimentação toda também? Então, não. Nos 17 anos, eu estava ainda entrando na faculdade, estava nessa fase de pré-vestibular e tal.
E aí eu tava pensando justamente no que é que eu ia fazer, né? Tava nessa dúvida, se eu fazia fisioterapia mesmo, porque não tinha antes em Paulo Afonso. Então eu tive que viajar para fazer fora. E depois eu voltei para Paulo Afonso para terminar a educação física lá. O meu curso também eu posso trabalhar na escola. Então eu passei boa parte do tempo também trabalhando na escola. Tem 7 anos já que eu trabalho como personal trainer, mas eu trabalhei muito na escola também. E aí eu trabalhava em projetos do governo, como, por exemplo, eu trabalhei em um projeto que era para levar a educação física para alunos em situação de vulnerabilidade social. Bacana. Então, eu trabalhava com os alunos mais trabalhosos, né? Das escolas. Exatamente, tipo isso. Aí eram os que davam mais trabalho nas escolas. Eles faziam realmente uma seleção desses alunos e levavam para dentro do exército. Então, lá dentro do quartel, né, nós trabalhávamos juntos com os cabos, tenente, e aí eles tinham reforço de português, matemática e tinham aula de educação física também. Então, assim, eu sempre acreditei no poder do esporte de mudar realmente a vida desses alunos, porque lá eles aprendiam respeito, valores, enfim. Tudo que muitas vezes eles não conseguiam de casa mesmo, né? E ainda era estendido para as famílias. Então, quando terminava o projeto, que nós fazemos reuniões, era incrível, porque os diretores, os pais, falavam assim das mudanças, né, que aconteciam na vida dos alunos. E aí aconteceu que, na faculdade, a minha monografia foi justamente sobre isso, sobre a importância da educação física na vida de alunos em situação de vulnerabilidade social. Aí eu fiz pesquisa de campo, tudo direitinho, e hoje eu acredito muito no poder realmente do esporte, que pode transformar vidas. E levo isso para a academia, para a área fitness também, porque eu prego muito isso, principalmente nas minhas redes sociais, para as minhas alunas, para os meus alunos, que estética é só uma consequência. É só uma consequência. Lá você consegue melhorar a ansiedade, você consegue melhorar a depressão, diminuir a quantidade de remédio, tirar remédio. Então, assim, são várias questões que dá para mudar. Tipo, melhora o sono, as taxas também, colesterol, triglicerídeos, tudo melhora. Por consequência, você melhora a tua estética. Então, assim, como não falar, né, que você se exercitar não vai mudar a tua vida por completo. Então, eu também trago isso para dentro da musculação. Então, quer dizer que, não comparando, mas fazendo aquela gangorra, na faixa etária que ele estava ali, correndo pro lado, viajando com o bando, você estava ali, focada no que você está fazendo até hoje, você veio lá para cá. Só o Marcelo que deu um balão ali. Ele deu uma volta, Eu andei por tanto caminho. Na época, porque assim, né? Eu já tô com 42 anos, né? E aí eu passei por um bocado de caminhos, como diz a história, né? Nessa estrada que é a vida. Eu quis ser jogador de futebol uma época, então quando eu fui morar em Maceió para fazer colégio, na época ainda, eu tinha acho que 15 para 16, 15. 16 eu fiz lá, estudando. E aí, nessa época, eu fui lá no CRB fazer teste para jogar, ainda joguei 6 meses lá. Mas você queria fazer tudo, queria, tu é doido, aí, já quis ser lutador de artes marciais, e aí, uma época, me dediquei muito a isso. Até agora, na época da faculdade de veterinária, que já foi mais recente, eu voltei, dei uma me dedicada, porque assim, né, eu sou gordinho, tenho essa luta permanente com peso. Então, pra você ver. Eu não vou dizer nada. Seria interessante até, né? Então. Falar aqui pro pessoal. Pessoal, peçam por favor a ele o antes e depois, entendeu? Aquela evolução. Vocês sabem que eu gosto de postar, né? Antes e depois. Tá faltando a dele. Peçam, por favor. Não, ela já tá com mais de 1 ano aqui dando aula, né? E eu voltei agora tem 2 meses. Acho que eu voltei. Eu treinei a última vez. Meu compadre Flavinho, né? Da Blitz Forma. Aí eu fui lá para cadastrar a biometria, né? Para poder ficar acessando. Aí ele disse, não, o seu cadastro já tá aqui. Eu digo, ainda tem. E aí ele foi ver lá em 2015, a última vez que eu botei o pé lá naquela academia. E agora eu voltei. Tô meio fora de foco ainda, parecendo aqueles óculos que a gente tava comentando antes aqui.
Mas, se Deus quiser, eu vou voltar. Eu falo pra ela, eu sou o aluno que mais lhe dá trabalho, mas vou ser um dos que melhor resultado vai lhe Quando dar. der o resultado, ela vai pegar o portfólio. Aí, se o trabalho é bom, você mostra a foto, mostra depois. Aí não tá contratado. Tô aguardando, ansiosa. Ainda bem que tá gravado aqui. Eu acho que vai ser um dos seus maiores desafios, será? Bruna, ela é, assim, ela sempre foi, né, desde de novinha, sempre muito mais centrada do que eu. É o que eu tava percebendo. Ela é muito mais centrada. Eu sempre fui mais avoado, sempre fui mais assim, de impulso. Eu tinha vontade das coisas. O Rodrigo sabe, né? O pai de Rodrigo também, que era um cara muito querido pela gente. Eu falei com ele uma vez, falei, eu queria comprar um som de banda, né? Porque eu tinha vontade de montar uma banda, então tinha que ter o som. E aí ele falou com o Valmir, o maestro Valmir, naquela época, e vamos em Recife. A gente foi em Recife com um F4000 do meu pai e trouxe o som em cima do carro, que é o som que eu ainda tenho até hoje. Até hoje ainda tem esse som que era para montar a primeira banda. Então, assim, eu sempre fui muito assim. Eu queria, então eu corria atrás. Bruno não era mais focada na faculdade. Depois, por coincidência, Alan, né, que é meu afilhado, pagou matéria com Bruna. E quando eu conheci Bruna, para saber como são as coisas, né? Eu conheci Bruna há muito pouco tempo atrás. Parece, do jeito que a gente se relaciona hoje em dia, parece que a gente se conhece a vida inteira. Mas faz muito pouco tempo. Muito pouco tempo, assim, entre aspas. Faz 3 anos e... E pouquinho. em dezembro vai fazer 4 anos. Que eu a conheço. E aí, quando eu a conheci, eu saí procurando saber dela, né? Essa menina de Paulo Afonso que eu nunca vi. Eu tava solteiro, então eu tava andando muito em Paulo Afonso e nunca tinha visto. Fui ver os amigos em comum, nenhum. Tava intocada. Tocada aonde? Uma menina caseira, né? Organizada. Uma menina organizada. Tá vendo manhã, tá ouvindo, né? Tá vendo manhã. Não andava nas baladas que ele andava. Não andava, de jeito nenhum. Aí eu ainda fui perguntar, né? Um amigo meu, eu falei, Foguinho, tu conhece? Aí ele disse, nunca vi. Eu disse, pronto, então essa menina não anda em festa, porque Foguinho é festeiro, gosta muito dessas coisas assim e tal, participa muitas vezes organizando, ornamentando. Eu falei, não, se Foguinho nunca viu, é porque ela não anda em festa, então... E aí, por coincidência, Alan, que é meu afilhado, tinha pago matéria com ela. E aí falou, eu conheço, a bicha era a melhor aluna da sala, era ela, não sei o quê. Uma vez eu fiz um trabalho na equipe dela, o espadinho, ela sabia que só das coisas, não sei o quê. Eu digo, olha, rapaz, tá vendo? Mas pelo menos eu não vou às escuras, já vou sabendo quem é. Mas a nossa história, enquanto casal, né, a gente tá falando assim um pouco da história de cada um, mas a história da gente enquanto casal é muito engraçada, é muito engraçada. Vamos chegar lá. Por enquanto, vamos tentando as peças. Vai se encaixar. Uma aqui, outra aqui, mas depois a gente vai no meio do caminho. Exatamente. Vamos, né, enquanto nos hidratamos, né, vamos aos nossos patrocinadores, tá certo, galera? Olha só, Salgados da Carla, né, seu aniversário, casamento, ou qualquer tipo de evento, já sabe onde encontrar e sabe onde encomendar, né? Os Salgados da Carla, o telefone para você entrar em contato é o 99 60 43 27 72. Vou repetir, 99 60 43 27 2. Salgados da Carla. Esses salgados aqui que o Thiago está mostrando, uma delícia, viu, minha gente? Com a câmera produção, essa da frente. Deu um zoom, Diego. Não tem não. Tá perto lá. Encomende já, viu, gente? Precisando de casamento, aniversário com os Salgados da Carla. Também estamos com o patrocínio da Casa da Construção. Seu parceiro na hora de construir, na rua Lourenço Bezerra, no centro aqui de Água Branca. O telefone para contato é o 9820 98855. Fica à vontade. Também temos Iane Brand, na rua São Bento, aqui em Água Branca. Instagram, segue lá, Iane Brand. Você encontra suas roupas com a nossa amiga Iane Brand, que já esteve aqui com a gente. Foi incrível também. Maravilhosa. Tá certo? Acompanhe lá os nossos patrocinadores no nosso Instagram, também no YouTube. Tá certo, galera? Voltando aqui aos nossos convidados. Que bom estar tê-los nesse sabadão, né? Aqui em Água Branca, meio chuvoso, né? A nossa querida Bruna falou um pouquinho, né, da formação dela, como foi. A gente queria saber, Bruna, você é dedicada à musculação ou tem algum outro hobby, alguma outra profissão que você exerça fora a musculação, ou é só a musculação mesmo que você trabalha? Há quanto tempo você está aqui em Água Branca? Trabalhando com... trabalhando? Isso.
trabalhando 1 ano e 5 meses. Quase 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Aí eu me dedico, sim, completamente à musculação hoje. Quando eu trabalhava em Paulo Afonso, eu ainda passei um tempo dividindo, né, um pouquinho. Trabalhava lá e trabalhava aqui. Só que aí, quando eu vim pra cá de vez, né, na verdade, quando eu resolvi realmente trabalhar aqui na academia como personal trainer, eu vim com um propósito. Porque eu trabalhava dessa forma lá em Paulo Afonso. Então, eu sempre fui muito profissional, eu sempre tive muita postura profissional. E eu trouxe isso pra cá porque eu percebi que ainda não tinha alguém trabalhando aqui em Água Branca muito ativamente, né? Tanto que hoje é mais... todo mundo já sabe como é que é personal, como é que trabalha e tal. Mas no tempo que eu vi, não tinha ninguém trabalhando tão ativamente. Então, eu vim realmente com o propósito de transformar vidas por meio do exercício físico. Desde a minha primeira aluna, que foi Iane. Coincidência. Isso. Iane foi nossa primeira convidada aqui do podcast. Então, Iane, a primeiro, número 1. Deu certo lá, acha que vai dar certo também. Ela foi minha primeira aluna e, assim, eu sempre procurei mostrar para ela, né, o poder que o exercício físico e principalmente a musculação poderia fazer na vida dela. E, assim, ela era uma pessoa que não treinava, não gostava de jeito nenhum. A questão de alimentação também, ela não era nada regrada. Então, assim, foi um desafio, mas foi um desafio muito bom, porque eu sabia que poderia demorar um pouquinho, mas que mais na frente eu iria colher os frutos. Eu já tinha isso realmente certo, né? Porque quando a gente trabalha com propósitos, a gente sabe que no momento certo a gente vai colher. Também tinha consciência de que as pessoas aqui não me conheciam, então eu precisava mostrar o meu trabalho. E aí eu fui aos pouquinhos trabalhando, as coisas foram acontecendo naturalmente, as pessoas foram entendendo como funcionava o meu trabalho. Quis mostrar também questão de resultado, de transformar mesmo. E aí, no começo, foi meio que realmente... Acho que até hoje, é meio que um boca a boca, assim. Você vai trabalhando, vai dando certo, as pessoas vão gostando e tô indo. Realmente, hoje eu tô visualizando aquilo ali do início. Tipo, eu tô vivendo aquilo que eu pensei, que eu imaginei. E eu sabia que seria questão de 1 ano mesmo para as coisas começarem a dar aquele boom, assim, fitness, né, que eu digo. É bom que aí você faz hoje o que você mentalizou lá atrás. Exatamente. Por isso que eu acho que é importante, né, quando a gente tem um sonho, assim, a gente ter foco. Vocês falaram pra mim, né, é só a musculação? Então, é só a musculação. E aí, dentro dela, eu consigo trabalhar das mais diversas formas. Só que aí o foco é a musculação. Em torno dela. Isso. E no início, as pessoas não entendiam muito ali no ambiente da academia o que é que estava acontecendo, né? Por exemplo, aquela menina tá cobrando, meu Deus, tipo, sabe? Ficava sem entender. A gente já paga academia. A gente já paga academia. Pega peso, tem que ouvir ainda. E ainda tem que pagar, como é isso? E começavam meio que olhar pra mim assim. Então, não entendia. Lá em Paulo Afonso, eu trabalhava em uma das melhores academias de lá. Então, você chega na sala de musculação, tem 7, 10 personal trainer trabalhando ao mesmo tempo. Super comum, tranquilo, além dos instrutores, né? Então, assim, quando eu vim pra cá, eu já vim realmente com aquela postura profissional, porque eu já trabalhava lá. E só tive essa pequena dificuldade de mostrar para as pessoas como realmente funciona a profissão de personal trainer. Então, até hoje eu ainda tô, né, tô pequenininha aqui, tô crescendo aos pouquinhos, mas tô cada vez mais tentando mostrar para todo mundo que é uma profissão importante, de muito valor, né? E que vale a pena. Se você realmente começar a entender o poder que o exercício físico, que a musculação pode fazer na sua vida, aí você vai entender tudo direitinho. É bom essa fase de você explicar o que é que tem por trás do preparador físico. Não é uma pessoa que só bota uma roupa de academia e vai dizer, vai. Isso. Levanta aí. Tem todo uma vida investida para chegar no que hoje. Isso, exatamente. É como eu gosto de falar, né? O que as pessoas veem eu fazendo 3 de 15.
3 de 12, 4 de 12. É isso que todo mundo tá vendo ali, né? Eu costumo falar até assim que a profissão de personal trainer é uma profissão pouco cruel porque tá todo mundo te vendo. Então, assim, você tá o tempo todo ali sendo olhado. Então, se você não faz um bom trabalho, você faz alguma coisa, então já tem gente ali, tipo, olha o que é que tá acontecendo. Por isso que você tem que realmente ser muito corajoso e tá bem entendido do que você tá fazendo, da forma que você tá trabalhando. Interessante você falar dessa questão da profissão também, porque, por exemplo, eu já venho fazendo cursos na minha área já faz muito tempo. Eu tenho TBT, né? De 2005, eu com o Dr. Paulo Musi, que é um dos melhores... na verdade, ele é referência na medicina do esporte. Então, assim, eu sempre procurei estar perto dos melhores para aprender, porque eu acredito muito nisso. A gente não pode ficar olhando para quem está ao lado, a gente tem que olhar para as pessoas que já chegaram lá para se espelhar. Então, assim, fiz muitos cursos com profissionais renomados. Eu, de óculos de grau, de saia, bem magrinha, ia lá para os cursos. Então, tinha... Rapaz, tem. Qualquer coisa eu vou passar aqui, viu, né? Vou pegar a foto aqui na tela. Não sei se tem ainda. Não, minha gente, isso de brincadeira. E outra, de aparelho. Rodrigo, no Instagram dela tem um antes e depois aí que tem ela. Lembro como hoje. Não dá nem pra perceber direito que é ela, mas Minha tem. gente, Olha pra aí. Eita, Realmente. Ali é o meu braço, viu? Ali. É o meu braço. Aqui eu já tinha 18 anos, nessa foto de amarelo. Só boca e cabelo. Nesse tempo eu tava pensando na faculdade que eu ia fazer, né? Com muita vontade de estar à frente de muita coisa, mas devido à autoestima não ajudava muito. Então eu nunca fui exatamente pela estética, porque realmente eu era muito magrinha e isso estava me atrapalhando muito. Nunca fui de sofrer muito bullying também, nada, mas eu sentia que eu precisava melhorar nesses aspectos. Aí eu lembro, né, voltando para a história que eu tava falando, eu lembro que eu fui para um congresso, um congresso, eu acho, lá em Maceió, foi um dos melhores que eu fui. Os profissionais, os tops do Brasil, assim, incrível. Então, fui sozinha, que eu sou dessas. Coloquei meu óculos de grau, usava aparelho, fui com saia lápis. Eu disse, mãe, uma saia no joelho, bem, né, organizada, parecendo que eu era estudante de Direito, na verdade. Fui. Quando eu entrei lá, foi lá no Hits, Lagoa da Anta, lá em Maceió. Quando eu entrei lá, naquele auditório, que eu abri a porta, que eu vi, só tinha aquela galera. Personal, todo mundo de roupa de treino, as mulheres todas marombadonas, os caras também, tudo sacudindo shake, coqueteleira, proteína. E eu lá, tipo, oi, eu acho que eu não vi no ambiente... A irmã, será que eu tô no... Exatamente. A irmã do culto, eu era. E eu disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Pra você ver que o espírito do negócio ainda não tava tão enraizado. Não tava ainda familiarizado. Sentei na frente, eu bem pequenininha. Os caras ao redor, assim, tudo desse tamanho, assim, vendo lá. E eu, meu Deus, eu tô aqui. Então, assim, eu também nunca tive medo. Nunca tive. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu tinha realmente coragem de encarar, porque eu queria realmente aprender. Até hoje eu sou muito, assim, determinada. E eu acredito que isso, né, essa busca realmente por conhecimento, por estar ouvindo pessoas que acrescentem. Até hoje no meu Instagram eu procuro seguir pessoas que realmente... tem algo bom a acrescentar, algo de valor, que você abre teu Instagram e não veja só besteira, que realmente você acorde de manhã, eu abro, eu já vejo alguma coisa, já leio alguma frase, já tem um podcast, que eu amo podcast também, assim, enfim, de todos os tipos. Então, isso ajuda muito também. Conteúdo, né? Isso, Muito bom, muito bom. Marciano, que não é besta nem nada, vem aqui. Pois é. Falando nessa questão do que as pessoas veem de fora, interpretam. Marciano, você falou seu pai e sua mãe, tá falando Dona Fátima e seu manezinho, né? Exatamente. E dentro dessa história que você tem, das suas correrias e tudo mais, tinha a loja que tem o nome Nano Construções, que é o seu apelido. Exatamente. Isso foi te pressionando a você ser o herdeiro, a ficar na loja, que você fez tudo, menos assumir a loja. Como é que ficou isso? Rapaz, impressionava, viu? Você impressionou. Eu sou filho único, né? Então, assim, tinha aquela pressão. Por exemplo, minha mãe falava, vai estudar, né? Minha mãe se formou em faculdade numa época que as pessoas de uma cidadezinha como Água Branca não faziam faculdade, né? Ou então só os filhos dos mais abastados e tal.
E ela conseguiu se formar, muito esforço, muita dedicação, muita correria. Inclusive, quando ela fazia faculdade em Arco Verde, eu já era nascido. E eu ia pequenininho. Tenho pouquíssimas lembranças, mas ela me conta, assim, histórias de rodando em cima do carro daqui até lá e tal. E aí, assim, ela falava, vai estudar, vai estudar. Ela sempre deu muito valor a isso. E eu, assim, sempre levei o estudo, sempre fui muito bom aluno, mas sempre levei o estudo, assim, tipo, não é isso que eu quero. Eu quero ser músico, ou então eu quero ser jogador de futebol, eu sempre queria outras coisas. E aí, quando eu resolvi fazer administração, na verdade, antes, eu fiz um vestibular na UNEB para direito. E aí, tipo, eu não tinha estudado, não tinha me preparado, eu tava tocando ainda na banda, mas eu falei, vou fazer, para ver, testar aqui o meu nível, né, na prova. E não fiz, não passei para direito, passei para a segunda opção, que era turismo. Aí falei, não vou fazer turismo não. Deixar. Você vê, né, hoje um potencial imenso o turismo. E aí ela falou, ó, vai ter o vestibular agora, em seguida, que eu fiz da estadual, né? Vai ter agora o da particular. Por que você não faz? Aí eu vou fazer. Fui lá e fiz e passei para administração. E entrei no curso assim, sabe, meio a contragosto. E aí já tava naquela fase que eu tava deixando a banda. Então, era como se eu tivesse deixando, digamos assim, tivesse deixando ali um amor que eu tinha para viver outra coisa, né? Então, eu tava meio de má vontade e tal, mas aí gostei. Gostei bastante do curso. Tive professores que impactaram muito na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, porque assim, a administração, cara, é um curso, se ele for um curso bom, como foi o meu, que você pode fazer você pode seguir qualquer profissão depois dele e ele serve como base para muita coisa. Por exemplo, eu fiz administração e fiz veterinária. Então, na área de veterinária, o veterinário, ele é assim, ele é um pouco, digamos assim, tem muita dificuldade, por exemplo, em cobrar, em gerir. Nessa parte empresarial do veterinário, ela sempre foi muito complicada. É difícil você estar ali com um animalzinho e você mesmo ter que dar um preço, ter que, é caro ou é barato, entendeu? E tudo isso eu aprendi na administração, como era que se fazia. Eu sou um profissional, então ali é a minha profissão. Você tem que dar valor à sua profissão, você tem que dar valor, logicamente, humanizado, porque você está tratando de vidas, né? Mas aí eu falo que meus professores da época, inclusive vou mandar um abraço, vou mandar para ele depois o link para ele ver o podcast, para Valdélio. Encontrei com ele esses dias no Arraiá, cara, uma felicidade. Meu professor de marketing, a gente falava de marketing na internet naquela época, como se fosse uma coisa que a gente ia ver quando os carros estivessem voando, assim e tal, entendeu? Pensamento futurista. Exatamente. E ele já tinha uma visão, ele é um cara inteligentíssimo, assim, é uma sumidade no marketing. É uma referência para mim, um cara que eu tenho um enorme carinho até hoje. E marcou. E ele falou uma coisa pra gente, né? Quando a gente se encontrou agora, ele falou, cara, eu tava falando de você outro dia. Porque tem aqueles alunos que marcam o professor. Que são aqueles que não querem nada com a vida, que são os presepeiros, que marcam por... Primeiro, que são que tem o nome decorado. E tem aqueles outros que são os caras que você diz, esse aqui vai ser alguém, esse aqui vai ser um profissional, esse aqui. E você era um desses, sumiu, a gente nunca mais se viu. E aí foi uma alegria grande esses dias mesmo. Teve um arraiá em Paulo Afonso e a gente foi, e uma amiga dela, e aí encontrou com ele lá, assim, por pura coincidência, mas foi muito bom. E aí, Valdeir e Tiago, desculpa. Os meus pais, voltando, os meus pais eram assim. A minha mãe falava, se forme, né? Se forme para vir tomar conta. Se forme para vir tomar conta. Só que eles mesmos não têm vontade de deixar para você tomar conta. Eles estão ali, eles querem trabalhar de uma forma ainda, às vezes, do jeito dele. Antiga. Hoje em dia o mundo é outro, né? Vocês estão aqui, vocês sabem como é que funcionam essas coisas. E aí, sempre teve um pouco dessa dificuldade, assim, e tal. E como a minha área também era outra, digamos, do que eu gostava, eu sempre trabalhei lá, por exemplo, quando eu chegava das bandas 4h30 da manhã, 6 horas da manhã eu acordava para trabalhar lá no material de construção. Ia fazer entrega com o F4000 e tal. Ficava na loja. Mas, como eu tinha esse outro sonho,
Aí eu sempre terminei escapulindo de lá da loja, né? Sempre não segui. Via que ele não fazia muita É. força, disse, não, fica à vontade e vou ali fazendo. Não, graças a Deus, assim, o material de construção pra gente sempre foi muito importante, né? Como meio de vida, meus pais gostam, mas eu mesmo assim, eu sempre quis vencer na minha área, eu quis, né, correr atrás das minhas coisas, nunca deixando de mão, sempre ajudando, até porque, como eu falei, eu sou filho único, né? Então eu sempre, pra tudo, a gente sempre tava junto. Mas, terminei seguindo por caminhos Não outros. teve nenhuma cara feia de ninguém. Não, mas um pouco aqui, um pouco ali. Vai pro outro canto, meu Deus do céu. Um pouco aqui, um pouco ali, mas a gente vai levando assim mesmo. Mas faz parte. Faz parte. Mas acho que o pessoal cobrava assim, mas rapaz, o menino ingrato, rapaz, esse povo deu e ele não seguiu. Muito bem, vamos conhecer mais patrocinadores nossos aqui no nosso Tô na Serra Podcast. Temos aí o Império Gourmet, na rua Travessa São Bento. Encomendas, pronta entrega e muito mais, tá certo? O WhatsApp da Império Gourmet, você fala com a nossa amiga, é o número 9823 44178. Falando em Império Gourmet, esse presente aqui é para os nossos convidados. Cadê com a Câmara Produção? Essa aqui, ó. Da Império Gourmet, tá certo? Agora eu falei, é muita judiação. Você chamar a pessoa que quer fitness, que quer Não fazer é, um emagrecer, um presente desse. Agora, Só é Deus. bom. É top demais, Não, eu viu? sou fã, né, de Evelyn. Amo, meu Deus, as coisas dela. Inclusive, ela fez um creme uma vez pra um evento meu, que até hoje é super famoso. Os salgados da Carla também. Amo muito. Por coincidência, a gente é também. cliente e dos somos patrocinadores. clientes. Ontem, já temos aqui as pessoas que já... E eu queria deixar um recado, Tá à gente. O vontade. pessoal fitness também come buchada, sarapatel, tripa, entendeu? Pirão. Então me convidem, preciso, porque... Pra vocês quer dizer que não podia. Não, é porque o pessoal sempre me oferece o queixá, entendeu? Coisa bem salada. tranquila. Você já malha gente, pra queimar caloria, exatamente. pode comer, né? Nós é que podemos. Então Exatamente. me convidem. Pois é, o pessoal do podcast também come também. Mas você treina, não sei o quê, e come essas coisas. Lógico, exatamente porque eu treino que eu posso comer essas coisas. Exatamente. Essa foi o Império Gourmet, tá certo, galera? Você entra em contato, vou passar o WhatsApp novamente, é o 9823 44178. Um abraço para a turma da Império Gourmet. Também temos o amigo Paulo Campos, advocacia e consultoria jurídica. Entre em contato, tá certo? Ele está resolvendo seus problemas. 9998 30987 ou 999601 o amigo Paulo Campos. Também temos as lojas Superestação e Confecções na Avenida Presidente Castelo Branco, centro de Delmiro Gouveia. O telefone aí é o 3641-1546 ou 9814-82992, loja Superestação. Esses são alguns dos nossos parceiros aqui do nosso Tô na Serra Podcast, Thiago Reis. Legal. Então, pra gente começar agora a entrar na parte do casal, só uma coisinha que eu ia perguntar pro Márcio na cabeça, esquecendo. Você postou, você tem uma filha. Isso. Como é que tá o seu relacionamento? Porque é filha de outro relacionamento, você já tá com outro. Não tem nenhum problema? Não, sempre. Mas assim, como é que é o seu relacionamento com sua filha? Você já disse pra ela, minha filha, você vai cantar também, vai tocar? Já deu algum instrumento de presente pra ela? Como é que é essa relação? Nessa época aí, dessa foto, eu andava muito comigo no carro e eu sempre escutava na época Marília Mendonça, ela gostava de ouvir, as coleguinhas. E aí eu cantava muito com ela no carro. Ela gostava muito, porque eu cantava fazendo presepada e tal, e ela morria de rir e gostou, mas aí depois que ela foi crescendo, ela abandonou. Não quis seguir, não. Na verdade, ela não quis seguir nenhuma das áreas que eu segui, né? A música ela não quis, ela gosta de futebol, ela é São Paulina, igual a mim. Igual a mim, não, que mim não existe, né? Igual a eu. Mas ela... A única coisa que ela pegou, viu? Foi o esporte, assim, que ela gosta. Outro dia, fez aniversário agora em abril e eu presenteei ela com a camisa do São Paulo e tal, ela gosta. Mas já tá uma mocinha, foi de outro relacionamento, né? Não deu certo, mas ficou essa bênção. É bom. Tá aí uma coisa que ela gosta. Agora ela gosta desse jeito aí, ó. Se disser assim, segura aqui pra eu fazer aqui aplicar aqui. Não seguro não, pronto.
gosta só dos bichinhos. Você sabe, depois tá com quantos anos já? Era? Ela tá com 12 anos. 12. 12 anos, já tá Pode uma desenvolver aí da moção. paixão pela veterinária. alguma coisa. Rapaz, acho difícil, viu, essa altura da vida. Acho difícil. Foi bacana, pronto. Era isso que eu queria pra fechar os pessoais de cada um. Agora a gente vai partir agora pra parte dos dois, Valdeir. Faça alguma pergunta polêmica aí pra gente começar. Ainda não, rapaz. Ainda não? Calma, ainda não. Vamos, né? Vamos maciar primeiro. Exatamente. Não, tá muito. Vamos falar mais difícil, né? Tem certeza? Todo mundo sorrindo. Né? Marciano já falou um pouquinho como se conheceram, né? Ela procurou, né? Stalkeou. Os amigos. Redes sociais. O primeiro contato foi redes sociais. Como foi o primeiro contato com a Bruna? Quem chegou em quem primeiro? Eu vou contar sobre o meu ponto de vista, ela conta Pronto. sobre o dela. Ótimo. Porque vai que não bate. Não, aí vamos brigar. Aí ó, já dá um corte. Será que as histórias estão batendo? Você fica ali, Bruno. Então, cara, eu tava numa fase da minha vida que eu tava solteiro, mas assim, eu tava aquele solteiro enjoado, sabe como é? Aquele solteiro que não quer ir pra canto nenhum, que quer estar em casa. Cara, é isso, velho. E aí, assim, eu costumava de falar assim, com a Mayara, que é minha amiga, falava, Mayara, velho, uma saudade da poxa de gostar de alguém e ser gostado, sabe? Porque às vezes você é gostado, mas não é aquela pessoa que você... E às vezes até você gosta, mas aquela pessoa não quer você. Então, tipo, sempre tem esses... Falta sintonia. Acontece, né? Sempre são coisas que acontecem na vida. E aí eu tava um dia de sábado, à noite, em casa. E aí eu tô vendo aqui o Instagram. E aí aquelas indicações que tem, né? Que aparece ali embaixo. Tem amigos em comum, né? Aparece ali as sugestões. Isso. E aí eu vi uma foto dela. Falei, morena bonita, vou ver aqui. Cliquei, era aberto, né? Dei uma olhada, fui lá pra baixo. Deixa eu ver aqui. Rapaz, Já apareceu não sei com alguém. Isso, já vou olhar, né? Olhar pro dedo, porque vai que brilha já, né? E aí eu fui ver, e aí eu até me ajeitei na cadeira assim, quando eu comecei a olhar, deixa eu olhar com mais calma aqui. E aí foi o que eu falei, eu fui procurar saber, porque ela era de Paulo Afonso, e eu não tinha, assim, a gente não tinha nenhum amigo em comum no Instagram, e ela não, nas fotos que ela tinha lá com muitos amigos, a galera da faculdade dela, inclusive as meninas hoje são minhas amigas, um beijo para todas, cadê? Ali. Beijo, meninas, que todas elas vão ver aqui depois e vão comentar, que elas são muito amigas mesmo. E aí, eu falei, cara, eu não conheço ninguém aqui, aí fui procurar saber, né? E aí eu falei, vou dar um oi, sábado à noite. Sei que ela tinha postado uma foto no Rio, em Piranhas. Eu falei, ela tá em Piranhas, né? Vou dar um oi. Aí dei um oi e falei, ela não vai me responder, ela deve estar curtindo, né? A noite de Piranhas é muito boa. E aí ela respondeu. E aí eu falei, tudo bom? Puxei um pouco de assunto, né, tal. E aí ela dando atenção, eu falei, cara, que menina educada. Né? Porque podia falar, cara, vai, pleno domingo, quer dizer, pleno sábado à noite, vai procurar o que fazer, né? Mas não, me respondendo, eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou, tô aqui na mesa de um bar, não tem um filho de Deus aqui com coragem Também pra dançar. Meu pai. Tô com uma amiga aqui, só nós duas, conversando e tomando aqui um drink e um petisco. Aí eu falei, rapaz, ele tá na mesa do bar, ali na Piranhas Velha, né? Centro Histórico. Centro Histórico. Me respondendo aqui, me dando atenção, né? Já tá beleza. Aí eu, não, mas vai curtir sua noite. A gente conversou um pouquinho ali, coisas rasas. Vai curtir sua noite, depois a gente conversa. No outro dia, quando eu acordei, já fui logo, né? Bom dia. Domingo, né? Não perdeu tempo. Oxente, bom dia, que é pra não esquecer, né? Não? Ela se embriagou ontem e hoje não lembra. Vai que não forró com alguém. Não é a pessoa. Aí dei um bom dia, e aí nada. Passou a manhã inteira. Aí eu, pronto, voltei à realidade. Quando foi no segundo horário, ela me respondeu, porque a gente tava fazendo passeio no Rio e não pega celular e tal, não sei o que. Eu falei, cara, a menina me respondeu. Aí eu falei, comecei a conversar melhor, né, assim, a conversar mais, querer saber mais coisas dela e tal. E a gente começou a ver que a gente tinha mais ou menos a mesma ideia do que a gente estava querendo naquele momento, né? E aí eu falei, você conhece Água Branca? Ela, não, nunca ouvi falar. Eu falei, você nunca ouviu falar no Mirante do Calvário, né? Um dos pontos mais Na bonitos. verdade, você viu a foto que eu Aqui, postei do Mirante.
Não foi? Sim, sim. Foi. Ela tinha uma foto, por isso que eu puxei a história do Mirante. Ela tinha uma foto no Mirante do IFAL. Do IFAL. Eu postei nesse dia. Isso. Aí você... Lá em Piranhas. Aí eu falei, você conhece o Mirante de Água Branca? Ela, não. Eu falei, o Mirante do IFAL é bonito, mas de Água Branca é outra coisa. um Não melhor. é verdade? Aí ela, Exatamente. sério, eu nunca ouvi falar que tem um Mirante em Água Branca. Pois agora você vai conhecer o Mirante de Água Branca. E aí, cara, por você ver, a gente conversou nesse final de semana e ela vinha embora no domingo, né? Era. Aí eu falei, você quer que eu vá lhe buscar? Eu vou lhe buscar, você vê, conhece aqui o Mirante e tal, eu lhe deixo em casa, pra depois a gente vê o que é que acontece. A gente conversa. Não, eu vou pra casa. Vai que eu era um maníaco, né? Um negócio desse. Exato. Se ela tivesse deu boa, gente, tu é doida, não E não, ser sequestrada assim, não. Eu digo, não, Deus me O livre. cara não sabe, domingo já vai. Não é, rapaz, mas eu não Exato. podia deixar de passar a oportunidade. Eu falei, Tentativa é tentativa. Vai que cola, né? não é Vai verdade? que Só cola. que assim, eu bem na manha, bem educadinho, né? Como eu realmente, na verdade, eu sou. Mas aí eu cheio de dedos. E aí ela falou, não, eu vou pra casa e tal. E realmente foi pra casa. Passou direto no... E eu ainda fiquei assim, né? Ainda dava... Já vai pegar o busão? Já tá passando aqui, que era ela vinha no busão que passa de Eu de Aracaju. Aracaju, o Rota. Aí eu desço na Maria Bode, que eu vou lhe buscar. Deixa em Paulo Afonso de carro. Não, oxe, vou pra casa. E aí pronto. E aí durante essa semana a gente se falou. Por coincidência do destino, era final de ano. E já tava bem pertinho do Natal. Né? E aí a gente ficou conversando essa semana. Aí coincidências que vem, né? Quando as coisas tendem a acontecer. Ela tinha uma aluna, Suzy. Beijão, Suzy. Beijo, Suzy. Com as gêmeas dela, nasceu agora há pouco. E aí, Suzy tinha feito faculdade de administração comigo. Aí ela... Tinha referência melhor? Pra Suzy. não ser um maníaco? Aí ela disse, não é um maníaco. Estudou com ele. Eu digo, É pronto, meu não amigo. fake. Pronto. Agora tudo bem, dá Ele pra... pesquisou você e depois você foi pesquisar. Exatamente. Aí eu interroguei ela, né? Meia hora lá. Eu, Suzy, mas calma. Vamos lá. Realidade. Presta. Como é esse negócio? Me conte tudo. Aí ela querendo me contou. Você tá meio à toa por aí, mas presta. Tava meio carregando Tá precisando tal de Miranda. Onde tu quer que é esse Miranda? Exatamente. E aí, no final de semana seguinte, a gente conversando de novo no sábado. Aí eu falei, vem pra cá amanhã pra você conhecer o Mirante e tal. Mirante era a isca, ó. Pescaria da braba. Então, rapazes, vocês aí que estão solteiros. Pois é, rapaz, a galera de Água Branca tem esse Por favor, E aí, mostrar tem a foto do Mirante. diferencial. O Mirante, inclusive a foto que tá aqui de fundo. O Mirante do Calvário é uma coisa maravilhosa. Mas é, realmente. Inclusive para você ver, ela não é daqui, mas ela acha os locais daqui, os lugares daqui tão bonitos, às vezes até mais do que eu, porque já tô aqui, já tenho um costume, já tô familiarizado. Todo lugar que ela ia, mas que lindo, aí tirava fotos, aí realmente eu ia ver. Hoje, inclusive, eu tenho outra visão, assim, de Água Branca, muito por conta dela. Muito por conta dela. E eu falava pra ele, um dia eu vou fazer um evento aqui com as minhas alunas, nesse Mirante, porque nada melhor do que se exercitar, né, em um lugar tão incrível. E realmente aconteceu. Aí, as meninas lá. E assim, eu achei incrível isso daí. Pra mim foi, sabe, aquela sensação de tô no caminho certo. Nesse dia aí foi incrível, assim. Fiquei muito feliz. E outros pontos também, né, de Água Branca, quando eu comecei, tava em meio à pandemia ainda. Então, tem um lugarzinho ali que tem aquela escada. É o que, amor? Que eu não sei direito os nomes. Lá em aquelas ladeirinhas ali de seu Rembrandt, que tem aquela escadaria, né? Sei. Tem uma escadaria, toda vez eu passava paquerando aquela escadaria. Eu dizia, um dia eu vou vir fazer um treino aqui. Veio a pandemia, fechou a academia lá, eu chamei as meninas, já tinha algumas alunas. Bora pra escada, treinar ao ar livre. Colocou o povo naquela... Exatamente. Meu Deus do céu. Coloquei, não tive pena. E elas amaram. Depois que voltou, que abriu a academia, elas sempre falavam, ai, Bru, vamos pra escada um pouquinho. Então, até pra desfazer assim, né? A melhor parte que o Thiago gosta passou ali. A comida? A comida. Já sabe qual é a parte. Esse momento aí é como eu falei pra vocês, né, inicialmente, que eu sempre gosto dessa troca, da conversa, de sempre estar mostrando, elas também falando sobre a vivência, né, com o exercício físico, mas sempre estar mostrando além da estética, porque essa conscientização, eu sempre acredito que é muito, muito, muito importante.
Muito bom. E aí, só para finalizar aqui o fechamento da história, da minha parte, né? Ela falou, mas pra ir amanhã, não sei o que. Eu falei, por que você não vem hoje? Você dorme aqui, amanhã você já tá aqui. Pra não precisar eu ir lhe buscar, né? Aí, mas já são quase 10 horas. Daqui a 15 minutos eu tô na sua porta. Ela, acho que nada. 20 minutos eu tava lá no porteiro, lá onde ela, no condomínio onde ela mora. Fala pra Bruna que o Marciano tá aqui. Aí ela, nossa senhora, aí é perto assim? Minha Eu digo, gente. eu que fui Primeira vez ligeiro. que se viram, É pessoalmente. sério? Primeira Eu vez. pensei, ele tava no BTN, porque... Pra não dar tempo de desistir. E aí daqui a pouco lá vem ela com uma mala, meu amigo, daquela de rodinha. Claro, Eu tem digo, que dar pronto, me preparada. casei, ela As vem. mulheres... Já me assustou. Quase que eu dou ré, porque eu já tava na porta lá, não tinha... Olha aqui a conversa. As mulheres me entendem, tem que fazer a mala, entendeu? Pra escolher uma roupa, tudo bem, mas tem que ter a mala. E aí, cara, desse dia pra cá, assim, foi uma bênção na minha vida, sabe? Bênção mesmo. Porque, onde que a gente vai... Aqui e acolá a gente vai... A gente vai... Tem estresses, o trabalho dela estressa muito. O meu, um pouco menos, assim, até pela intensidade do meu trabalho, né? Que o dela é bem mais intenso do que o meu. Você tá trabalhando ali em cada hora e meia hora daquela, você tá trabalhando com uma pessoa diferente, então cada pessoa é de um jeito. E às vezes a gente chega os dois meio assim estressados, ou às vezes ela é estressada e eu sem paciência, e a gente sempre tem aqueles arranca-rabos. Mas é coisa normal, mas eu falo que, tipo, foi uma bênção na minha vida para tudo. Na minha área profissional, como homem, como ser humano, como companheiro. E eu acho assim que eu melhorei muito em todos os sentidos depois que eu a conheci. Quando, nesse final de semana que ela estava aqui, no domingo à tarde ela veio conhecer o Mirante, domingo à tarde eu fui levá-la. E era no dia do Natal. Natal. E aí no meio do caminho, no carro, eu falei, rapaz, você vai fazer o que lá? Ano novo eu vou viajar, vou para Salvador, já tá marcado, com uma amiga para casa do meu tio, curtir o Réveillon lá, né, em Salvador. Ia ter Ivete, né? Ivete, ela é muito fã de Ivete. Aí eu falei, cara... Fui ver Ivete. Aí eu falei, cara, e agora? Se eu deixar ela ir pra Salvador solteiro, eu tô lascado. Vai ter agora mesmo aqui no caminho. Aí eu disse, rapaz, você não tá fazendo nada? Eu também não. Por que a gente não namora? Tem você, eu faço uma cor daqui. Ela tava assim, aí olhou, aí disse, é sério? Eu disse, sério? Você acha que eu sou homem de tá brincando com essas coisas, rapaz? Aí ela disse, ficou assim, aí disse... eu, não, sem pressão, a gente vai se conhecer, lógico que a gente... sem pressão, só você. Sem pressão. Você dirigindo o carro. Se você não disser Não, sem pressão. Tá bom, vamos, é claro. Dentro do carro com o cara, não certo, tá bom, se você não... Mas é aquela história, né, quando, assim, bateu ali, e a gente tinha zero intimidade, a gente tinha se conhecido um final de semana antes. Só que eu falei, cara, é essa daqui. Então eu não posso deixar passar. O santo bateu, vai ser essa. O que eu tiver de desenrolar, eu vou desenrolar agora pra deixar já amarrado, porque aí ela vai e vai com a consciência pesada. Não, agora eu tô namorando, né? Vou chegar aqui, vai tá. Que não era o estilo dela, mas como a gente não se conhecia muito, eu falei, não vou arriscar, né? Vai pagar pra ver. E aí ela aceitou nesse dia do Natal. E aí, por coincidência do destino, no dia do Natal a gente começou a namorar. E agora, esse ano, no dia do Natal, esse ano que passou, no dia do Natal eu a pedi em casamento. No mesmo dia, quando fez 3 anos de relacionamento. Temos um vídeo, produção. Ai, meu Deus. O vídeo do pedido, por favor. Dentro de um ciclo. Pois é, cara. Assim, rápido também, né? Aí quando a pessoa já tá decidido, você não pensa muito. Assim, aqui é o que eu quero. Foi tudo muito, isso muito é muito intenso. interessante, né? Pronto, esse foi um dia muito especial, assim. Eu só chorei, inclusive. Eu arrumei com vários cúmplices, né? Porque ela não podia saber. A Raquel fez o vestido, foi uma cúmplice. Leison, meu amigo, fez as alianças, foi outro. A Mari, que fez a ornamentação, para mim também foi outra cúmplice. E num lugar, cara, que para mim é muito importante, que é o sítio, né? Que inclusive a gente hoje mora lá. E eu sempre gostei demais. Eu nasci... Eu nunca entrei, mas toda vez que eu passo eu olho assim. Diego foi lá, né, Diego? Tirar as fotos lá, é bem bacana, cara, é bem bacana. E aí na minha cabeça eu tinha visto um casamento um pedido de casamento nesse estilo na Serra Gaúcha. Falei, cara, Serra Gaúcha aqui o quê, rapaz? Por que chora esse Serra Gaúcha? No rancho da porra. Oxe!
Aí fiz e graças a Deus ela aceitou. Muito bem, parabéns. Obrigado, cara. Parabéns, Obrigada. parabéns. Agora você pode contar a sua parte. Agora- O que você achou de toda essa, Vamos pra esse básico. essa pressa? E aí, Bruna, como é que foi aí sua parte desse... Então, também para mim foi tudo assim bem intenso, né? Realmente nós temos uma sintonia muito boa desde do início. Ele sempre esteve ao meu lado, assim, principalmente na questão profissional, né? Porque não é fácil você mudar de cidade menorzinha, todo mundo se conhece. Tem a questão profissional também, né? Que eu já falei para vocês, que realmente eu fui muito corajosa, mas em relação à minha profissão, né? De mudar de cidade. Mas eu acredito que a experiência, né? E o apoio dele também foi fundamental para que eu conseguisse realmente me instalar aqui. E que pudéssemos, né, nos unirmos e, enfim, estamos juntos hoje. E eu tô muito feliz, assim, eu tô muito, muito realizada. Bendito Mirante, menino. Mirante, casamento. top. E eu tô muito feliz, me sinto muito, muito realizada. Tenho certeza que que é o iniciozinho, né? Terão muitas coisas aí. Vou falar aqui para vocês que o que eu penso em relação à profissão mesmo, que vocês ainda vão ouvir muito falar o meu nome, tá? Tem muita novidade vindo aí. Isso. Graças a E, Deus. sem dúvidas também, eu vou levar junto comigo o nome de Água Branca, porque, assim, é um lugar que realmente tem me acolhido bastante, as pessoas têm me acolhido bastante, e tem me ajudado também, dado suporte. Minhas alunas, elas estão o tempo todo ali me abraçando, né? Porque não é fácil você estar longe da família. Tô longe da minha mãe, tô longe da minha irmã. Então, realmente é algo Da que... gata. Da minha gata, que eu tenho uma gata. Bota a foto da gata. Tô brincando. Não precisa não. Inclusive, ela tem Instagram, viu? Ave Maria. A gata tem Instagram. Então. E aí, não é fácil, né? E realmente, graças a Deus, Deus coloca pessoas boas na minha vida pra estar me abraçando. E Marciano realmente tem sido meu suporte, né? Porque, como ele falou, às vezes a gente chega em casa super cansada. Trabalhar com pessoas, realmente você fica às vezes com a mente bem cansada, mais a mente do que o corpo. E não que seja ruim, mas você está conversando com várias pessoas diferentes, né? Durante o dia. Tem dia que eu dou 15 aulas, 12 aulas, eu saio de casa... Às vezes, 5 horas da manhã, eu chego 9 horas da noite, direto. Então, assim, é algo que é cansativo, mas aqui é muito, muito, muito prazeroso. Porque eu tenho sempre a certeza que depois, mais na frente, vou estar colhendo os frutos. E esse suporte de Marciano faz com que nós juntos, né, na verdade, acabamos, assim, crescendo e, enfim. A gente tem outros projetos, assim, tipo... Não só profissionais, mas outras coisas que a gente tem sonhos, tem viagens que a gente quer fazer, Metas do casal. tem né? coisas que a gente quer comprar e assim, a gente vai trabalhando, pensando com esse foco, né? E assim, às vezes, uma coisa simples, pô, você vê, ela chega às vezes 8h30, perto de 9 horas da noite ali, aí eu vou buscar, né? Aí chego, aí você já tá ali com um cuscuzinho pronto. Ele faz meu ovinho. cuscuz. Mulheres, aprendam, viu? Não Ó, sei, sou péssimo na cozinha, mas faço muito bem um cuscuz. Muito bem, muito bom mesmo. É bem difícil, né? Fazer um cuscuz. Não, mas aí é que tá. Não é um Segredo. simples cuscuz, é um cuscuz muito gostoso. Cozinhar ovo Não, também, mas- pode falar. Boca aberta, você é dormiu. Ferver leite. Nós estamos desse mesmo jeito aí. Que aquilo lá ainda dá uma ratadinha e O derrama, mas... negócio é dar coragem de fazer também. Mas o resto, quando Não, mas faz. aí eu procuro, como eu vejo que ela tem muita força de vontade, o que eu posso fazer de suporte eu faço. Assim, quando ela, queria fazer um evento assim, ela pensa, né? E aí eu vou e executo. Não, vou buscar, vou fazer, vou levar, vou correr atrás, aí contrata aqui, aí eu vou buscar o salgado, vou buscar o doce de Evelyn, vou... Tá. Então, assim, tudo que a gente planeja, geralmente a gente planeja junto. A gente conversa, poderia fazer isso. Às vezes eu falo, mas será que assim é bom? Aí, não sei, vamos amadurecer, né? Aí depois a gente pensa de novo, mas poderia ser assim. Assim é melhor. E assim a gente vai conseguindo. Como eu falei, o meu trabalho, ele é um trabalho mais
hoje em dia é um pouco mais burocrático, né? Depois funcionalismo e tal. E aí no dela, eu me movimento mais, assim, né? É um pouco mais parecido com a época das bandas, porque tinha aquela parte de bastidor, né? E como eu tive a minha banda, então eu era o motorista do caminhão, né, Rodrigo? Rodrigo sabe aí. Eu era o motorista do caminhão que levava os instrumentos e o som. Quando chegava lá, a gente montava nós mesmos, os músicos, montávamos tudo. E aí eu era o mesário, todo mundo passava o som. Aí depois eu ia lá passar o contrabaixo e Jonas vinha passar o som de contrabaixo. Eu recebi a conta, rapaz. Só pagava o povo. Não sobrava nem o do combustível. Porque, meu filho, Era pelo amor, rapaz. 60% do tempo que eu trabalhei com banda era eu gastando. 40% foi quando eu comecei eu tenho uma veinhazinha assim, por questão de sonoplastia, eu sei. Pronto, verdade. Terrível, você sai dar uma volta, você vê um negócio assim, eita, aquele plug ali, acho que eu tô precisando ter um. Aí compra, vai, chega lá. Pois então, aí, cara, e aí assim, a gente tem esses pensamentos que... Ai, minha gata. Tá vendo aí? Onde, mamãe? FBI. É minha neném. Tem um olho assim. Tem. Rapaz. Tão linda. Saudades. Pois é, tá vendo? E aí a gente... Desculpa, daí. Só pra fechar. E aí a gente tem, assim, essas... Por exemplo, a gente ainda não casou, né? E aí a gente... Como o noivado foi um evento, eu falei... O casamento vai ser um evento também. Vou planejar alguma coisa. Não vai ser uma coisa assim, mais, digamos assim, mais, posso dizer, em outro continente. Mas vai ser uma coisa boa. Não chore. Spoiler. Fica emocionado. São os planos, como eu falei. Queria dizer que eu saí de casa assim, não fala tudo, não. Ele já falou, tá falando tudo. Amor, tu tem a língua. Já foi, já. Tu tem a língua do tamanho do mundo, tu vai falar tudo. Eu falei, não vou não. Vou não. Não, fale tudo não, fale só um pouquinho, tá bom. Comece o resto. É verdade. Bem, Bruna, você, né, como falou de Paulo Afonso, né? Então, a produção já mandou aqui no meu ponto eletrônico, né? Faça a seguinte pergunta. Paulo Afonso ou Água Branca? Então, pessoal de Paulo Afonso, olá, Água Branca, tudo bom? Então, gente, hoje, sério, falando sério, assim, eu me considero alagoana e baiana, entendeu? Porque, como eu falei pra vocês anteriormente, né, eu me instalei aqui, amo. Se vocês forem olhar, tem muita postagem de Água Branca, gosto, assim, admiro muito. Principalmente a questão, né, da beleza da cidade, assim. Sempre falo com a Marciana em relação ao potencial turístico, porque por ser um lugar assim de serra, um lugar incrível, quantos famosos eu vejo na internet pagando caríssimo para ficar de frente para uma serra, né? Tudo bem que tá num quarto legal, às vezes é até um quarto bem rústico, simples, mas eles estão ali num lugar que às vezes tem 5 cabaninhas e tá lá, um chalezinho simples, e o que é que eles foram buscar lá? Só ter aquela visão daquela serra, né? Que eu sempre achei incrível. Então, assim, eu sou realmente apaixonei na cidade, apaixonei na cidade. Na cidade, cidade de adjacências. Gostei muito, assim, ainda gosto muito, ainda tenho muitos projetos para explorar mais ainda, né? Mas sou baiana de coração, então eu digo assim, né, que eu abracei realmente a Água Branca, fui muito bem acolhida aqui. E tem horas que eu paro até pra pensar, eu digo, meu Deus, eu tô falando mais de Água Branca do que de outra coisa. Aí o pessoal lá fica com ciúme. Não, agora você é alagoana. Aí eu, não, gente, porque, né, tô aqui, aí enraizou, pronto, acabou-se. Às vezes vem algum aluno alguma pessoa de lá de Paulo Afonso falar, você dá aula em que academia aqui em Paulo Afonso? Ah, não é em Água Branca. Porque eu também trabalho com consultoria online. Posso falar um pouquinho? Pode, deve. Porque eu tava falando, né, da questão de profissão, do meu trabalho que é bem puxado, começo cedinho, termino à noite muitas vezes, mas por fora eu ainda trabalho com consultoria online, tá? Tô crescendo muito também nessa área de consultoria. Graças a Deus. Onde várias pessoas podem ter acesso ao meu treino. Então, de outras cidades, de outros estados, né, países, enfim, onde você tiver, você consegue comprar um treino meu. Por isso que eu gosto de mostrar muito no Instagram, né? Como é que funciona o meu trabalho,
mostrar resultado das minhas alunas, justamente com o intuito de que as pessoas conheçam e queiram comprar, né, o meu treino. E aí, quando eu chego em casa, eu ainda vou fazer treino para o pessoal, vou responder consultoria, que eu faço atendimento, eu tiro dúvidas, vou fazer avaliação. Então, assim, é realmente bem corrido, né? E eu gosto de falar sobre isso, porque como nós falamos no início, né? Às vezes a gente vê o profissional personal, olha assim de longe e pensa, ah, tá simples, né? É fácil. Ela vai ali 3 de 12 e pronto, e tá bom. Só que não é. Por trás existe uma dedicação, um trabalho bem grande para que realmente as pessoas valorizem, né? Porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. Então, assim, eu valorizo muito o meu trabalho, porque eu sei tudo que eu fiz, né? Que eu precisei fazer para chegar até aqui, para você hoje poder pagar por um produto meu e você mais na frente pensar, poxa, valeu a pena, realmente. E eu estava até vendo uma maquiadora falando ontem ou foi antes de ontem, em relação a isso. Ela questionaram ela, né? Em relação ao preço da maquiagem. Disseram, ai, você só cobra R$50, é muito barato. Aí ela falou, não, hoje, para o que eu faço e para que eu investi, eu acho que R$50 tá bom. Mas na frente, quando eu achar que eu tô melhor, eu vou cobrar mais caro. E eu achei isso incrível, porque é exatamente isso. Se você sabe o valor do seu trabalho, se você sabe o que é que você pode proporcionar para o teu aluno, para o teu cliente, se você sabe o impacto que você pode causar na vida dele, você tem que realmente se valorizar. E as pessoas só entendem isso quando elas vivenciam, né? Como eu falo, venham viver essa experiência incrível comigo. E assim, as pessoas que realmente me procuram, quando se dedicam, elas ficam felizes. Não tem outra forma, assim, de pensar. Estão falando de trabalho profissional, Isso. não é alguém que tem um conhecimento na área. É duas coisas diferentes. Exatamente. Isso. E aí, esse ano, a gente criou, né? Porque assim, era muito complicado, cara, porque muita gente falava. Por exemplo, ela fazia uma postagem de um resultado. 4 meses de treino, ó, já que evolução massa, não sei o que, da minha aluna, não sei o que, cara. 40, 50 mensagens de pessoas. Como funciona? Quanto custa? Como tá? Aí, tipo, ela o dia todinho lá não podia estar respondendo, e aí passava, às vezes à noite ela chegava em casa, puf, tomava banho, comia e dormia, porque às vezes 5, ela tinha aluno de 5, e aí depois, ou então de 5:30, de 6. E aí, cara, você tem que dormir também, né? Tem que renovar para poder. E aí ela demorava, às vezes, a responder por causa dessa correria. E aí a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa diferente aqui para dar uma ajuda, e aí a gente fez. Vale. O site, né? Eu fiz um site. Olha que chique. Na verdade, a minha irmã, ela fez um site pra mim. Se quiser procurar aí, Rodrigo, pode procurar Já tá também lá. aí, viu? Produção. O site ainda tá novinho, vai mudar muita É. coisa, mas assim, já tá ajudando bastante. Porque até hoje eu ainda brufitepersonal.com. eu até hoje ainda sinto ainda um pouquinho de dificuldade realmente em relação à demanda, né? Digamos assim. Eu sei que ainda dá para melhorar mais, mas para começar tá muito bom. Mas assim, antes do site, realmente eu não conseguia. Porque imagine você trabalhar de 5 horas da manhã até 9 da noite, você ter alunos de consultoria online para você dar suporte e ter várias pessoas querendo saber mais sobre o seu trabalho. Então, assim, eu comecei a ficar ansiosa, triste, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito perfeccionista. Então, eu queria dar conta de tudo. Não conseguia, ficava triste, porque às vezes eu ouvia falar, não sei quem disse que você não respondeu, que tal pessoa disse, ela é chata, aí já começa Achava que já leva pro pessoal. Aí já leva pro Essa pessoa pessoal. não entende, né, a correria do... Isso. Ela é amostrada, às vezes, né? E aí as pessoas, às vezes... Mas, assim, claro que é bom você ter um bom atendimento. Só que quando você cresce muito rápido, realmente você acaba sentindo um pouquinho isso. É como eu falo, né? Crescer dói, mas para quem tem um objetivo, um propósito, vale muito, muito, muito a pena. Porque eu sei que mais na frente vai dar para melhorar ainda mais. Muito bem. Investimento bacana, visibilidade que você tem, né? Para você, tipo, eu posso fazer algo melhor, então eu tenho que organizar o meu trabalho para Isso. conseguir atender tanto a questão, tipo,
conversa, né, também a questão online e também Isso. fisicamente. Isso, e a gente tem que entender que é uma escada, a gente tem que respeitar, né, cada passo, cada processo. Não adianta eu querer ser aquela personal que tá bem à frente de mim. Eu sei que eu vou chegar lá, mas antes de eu chegar lá, eu tenho que estar aqui, pé no chão. E aí, aos pouquinhos, eu sei que eu vou melhorando. Tem apenas 1 ano e meio que eu comecei a mostrar o meu trabalho na internet. Antes, quando eu morava em Paulo Afonso, eu não mostrava. Então, assim, pelo pouco tempo, né? Realmente eu sinto que tá tendo uma resposta muito boa do meu público, das minhas alunas, dos meus clientes. E eu quero cada vez mais abraçar essas pessoas, né? Quero conseguir realmente que elas tenham um bom atendimento, que elas tenham acesso ao meu trabalho, aos meus treinos e que eu não me sobrecarregue, né? Então, aos pouquinhos. Porque senão ela come meu juízo quando ela tá sobrecarregada. Então, Exato. acho que quem pensou mais foi Marciano para relaxar. No site tem aí também, ó, um pouquinho dos resultados, né, das minhas alunas. Eu gosto de falar que são resultados reais, né? São pessoas aqui de Água Branca, Lucas aí, né, que como vocês podem ver, melhorou muito a postura dele. Então, eu trabalho não só a questão estética, mas, por exemplo, dores, pessoas que têm hérnia de disco. Tem gente que chegou até mim sem conseguir pegar um papel no chão e hoje tá lá treinando sozinho, pegando muito peso e sem dores, entendeu? Então, assim, não tenham medo, porque eu estudei para isso. Então, as pessoas aqui também estão começando a entender que podem chegar para mim com dor no ombro, com dor no joelho, com hipertensão, com labirintite, que eu vou atender. Porque para tudo existe uma solução. E a gente sabe que o exercício físico, né, junto com a boa alimentação, não tem remédio melhor. Tem até uma história engraçada, rapidão, posso falar? Pode sim. Do meu primeiro aluno lá em Paulo Afonso, aluno homem, né, assim que eu digo, porque eu já tinha algumas alunas mulheres. E aí um senhorzinho, seu Edson. Oi, seu Edson, vou mandar pra ele isso. Aí eu falei pra seu Edson, ele chegou até mim, né, eu tava lá na academia. Aí ele chegou e fez, você é personal? Alguém tinha dito a ele, né? Aí eu disse, sou. Ele com cabelinho branco, 80 e poucos anos. Tá certo, eu não vou nem lhe perguntar o preço. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aí eu disse, diga. Aí ele, eu tenho labirintite, hipertensão, tenho um joelho operado, tenho outro joelho com dor, tenho uma hérnia. Falou, tipo, em 7 coisas. Aí ele, você vai me atender ou não? Aí eu disse, vou. Aí ele, vai mesmo? Aí eu disse, vou. Ele, pronto, então bora. Porque eu fui falar ali com 2 ou 3 personal ali, eles disseram que não vai matar o velho, não. Eita. Aí eu, mas é simples, só é você ter hipertensão. Como nós podemos trabalhar com uma pessoa com hipertensão? Só é trabalhar da forma correta. Tem labirintite? Tudo tem uma forma. Então, eu queria até deixar claro aqui para as pessoas que estão assistindo, você que tem diabetes, tem uma forma certa de treinar. Você não pode treinar de qualquer forma. O teu tipo de treino, ele é diferente. Você tem hipertensão, o teu tipo de treino é diferente. Hérnia de disco, meus alunos que têm hérnia de disco sabem, o tipo de treino é diferente, então é algo personalizado. Por mais que vocês estejam fazendo o agachamento, que é o mesmo exercício que todo mundo faz, cada um está fazendo dentro do teu propósito e da tua individualidade. Então eu gostaria de explanar isso um pouquinho aqui para que as pessoas entendam que isso vai bem mais além. Era isso que eu ia te perguntar, né? O perfil dos seus alunos, né? Se são pessoas faixa etária de seus alunos, se são pessoas mais magrinhas, porque geralmente aqui em Água Branca ainda tem a cultura, porque você é magrinho, você não pode ir pra academia, não pode se exercitar, não pode cuidar de sua saúde. Você já é magro, vai pra academia pra quê? Tem muito ainda aqui em Água Branca, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu espero um dia ter um pouquinho mais de tempo para estar na internet falando mais sobre isso, para estar falando mais sobre essas questões que realmente é super importante, né? Porque conscientiza as pessoas. O meu público, ele vai de adolescente até senhorinha hoje, então eu consigo realmente alcançar todos os públicos. Tem pessoas saudáveis, tem pessoas que têm patologias também, e assim, os resultados são muito bons em ambas as partes. Em relação a ser magro, realmente, isso daí, o fato de você ser magro não significa que você é saudável, né? Quantas pessoas chegam na academia, às vezes magrinha, e diz, olha, as minhas taxas estão horríveis, o meu médico disse que eu tenho que vir urgente para musculação, tô com gordura no fígado, gordura visceral, que é uma das mais perigosas que tem, né?
Então, assim, é super importante falar sobre isso, porque é questão de saúde. A estética, ela é consequência. Por exemplo, na terceira idade, né? Eu tenho alunos também na terceira idade, chega para mim porque o médico pediu. Muitas vezes o pessoal nessa faixa etária chega depois, né? Não tem o costume de vir, de fazer academia quando é mais novo e tal. E por que que o médico disse? Vai fazer musculação para pessoa de terceira idade. Porque na musculação você consegue ganhar massa muscular. E a massa muscular, ela te previne de queda, entendeu? Ela te deixa mais forte, ela te dá equilíbrio. Então, assim, para quem tá nessa idade é super importante. Atividades simples da vida diária. Vou pentear o cabelo. Vocês já imaginaram vocês tentando pentear o cabelo e não conseguir? Ter que ter alguém todo dia, toda hora, você pentear aqui meu cabelo? Você querer amarrar... Sentir dor para levantar o braço? Sentir dor. Você querer amarrar um sapato, você não consegue. Você quer pegar teu neto no colo e você não conseguir. Ele lá, vovó, quero ir pro seu braço. E você não conseguir. Por quê? Por conta de falta de força muscular. Eu até falei, um dia desse uma postagem minha, vamos trocar aquela cadeira de balanço que a gente costuma dar de presente aos nossos avós por um tênis. Não tem problema nenhum nisso. Então, assim, é algo que realmente aqui, como você falou, né? Para Água Branca ainda é algo bem novo, né? A questão de faixa etária. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a adolescente também na musculação, que pode sim. A questão é você ter um bom acompanhamento, um profissional corajoso, um profissional que realmente seja capacitado para trabalhar no que você precisa, dentro do seu objetivo e da sua necessidade. Não é do que eu quero. Tem alunas minhas que chegam para mim e dizem, eu quero tirar a minha dor nas costas. E aí, com pouco tempo depois, às vezes passou... Eu tenho uma aluna que passou 10 anos sentindo dor nas costas, tomando remédio. Começa a treinar, 1 mês passou. Aí a gente pensa, meu Deus, eu passei 10 anos tomando um remédio, sendo que era exercício. Então, assim, por isso que hoje existe também a questão da medicina integrativa, que são médicos que conscientizam também os pacientes a não só tomar remédio, mas buscar o profissional da educação física, fisioterapeuta se precisar, nutricionista, porque a gente sabe que às vezes a gente tá com algum problema e é só a alimentação. Melhorou a alimentação, pronto, acabou-se. E melhorar a alimentação não é fazer dieta restrita, passar fome, tomar chá. Aqui, minha gente, pode comer coxinha. Não tem problema, né? Você não pode exagerar. Você não pode fazer da coxinha um hábito. A coxinha pode sim. Carla sabe, eu peço coxinha a ela, entendeu? Peço. Então, assim, mas no geral, a maior parte do tempo eu tô fazendo o que é certo. E é isso que eu tento também passar para as minhas alunas, para as pessoas que me acompanham. Às vezes a pessoa tem uma comorbidade assim, básica, uma comorbidade que não precisa deixar você sem fazer nada, mas acaba você sendo sedentário por uma coisa pequena. Ah, eu tenho uma dorzinha aqui nas costas, eu não vou malhar porque eu tenho essa dor nas costas. Aí você fica sedentário, que é muito pior do que a dor. Aí você diz, não, eu tenho que repousar porque eu tenho a dor. Aí, em vez de você combater, você vai só alimentar. É como eu falo sempre, movimento é vida. Pessoas fortes, elas vivem mais. Então, assim, muitas vezes você está sentindo a dor ali pela falta do movimento. E eu gostaria também de deixar aqui claro que quando, principalmente para as pessoas que estão aí assistindo, que são sedentárias, gente, pode ir para academia, vocês podem começar os exercícios com o pezinho do corpo. Vocês não vão, nos primeiros dias, pegar muito peso. Tudo é muito pensado, tudo é muito estudado para que vocês vão evoluindo aos pouquinhos. Vou falar, por exemplo, sobre Iane, né, que já esteve aqui, vocês já conhecem. Ela foi minha primeira aluna, ela não tinha padrão de movimento nenhum, ela começou com cabo de vassoura, como ela sempre fala. Falou uma vez aí nos meus depoimentos também. Tipo, ela começou de pouquinho, aos poucos nós fomos aumentando a intensidade. Hoje, se você não conhece a Iane, você olha o treino dela hoje, você diz, misericórdia, pra que tanto peso? Meu Deus. Só que, se você olhar para o histórico dela, foi algo que foi acontecendo gradativamente. Igual o meu aluno que tem 2 hérnias de disco. Chegou, tinha crises lombares, não podia pegar um papel no chão, como eu já falei. Hoje em dia, ele faz tudo sozinho e coloca o maior peso do mundo e faz perfeito, porque a execução, a forma de fazer também é super importante, né? Eu gosto realmente de ensinar os meus alunos a fazer tudo direitinho. Então, se você consegue fazer com perfeição, mesmo com mais carga, tá tudo bem, tá tudo certo.
Aí foi no começo. E Anne duvidando de mim. Ela disse, eu quero que você não me deixe com a bunda igual a sua. Aí eu disse, tá certo. Pois então tá bom. Aí ela, depois. Resultado. Exatamente. Então, assim, foi um desafio grande, né? Mas ao mesmo tempo, eu costumo dizer que, por exemplo, ela nunca tinha treinado, nunca tinha feito musculação. E aí vocês podem pensar, deve ser super difícil você treinar uma pessoa que nunca fez nada, né? Deve ser realmente do zero, deve ser complicado. Só que é muito mais difícil treinar uma pessoa que já é treinada. Por exemplo, se você já treina e você chega pra mim, Bruno, eu tenho 10 anos de academia. Aí pra quem tá de fora vai pensar, oxe, aí é fácil. Só que não, porque a pessoa veio cheia de vícios, desequilíbrios musculares, às vezes uma musculatura tá mais forte do que a outra, vai puxando. Tem músculo que tá desativado, outro tá mais. Então, assim, eu tenho que parar pra observar o todo para passar o treino. Já a Anne, não, ela tava do zero. Então, eu consigo realmente deixar ela mais simétrica, a gente vai acompanhando isso o tempo todinho. Então, é ótimo também nesse sentido. Aí é Marlúcia, ó, minha aluna. Esse assim, como eu acompanho tudo de perto, né, e dos bastidores, eu também, tipo, as vitórias dela também são minhas, assim, eu sinto felicidade pelas vitórias dela. E eu fico, tipo, muito na expectativa dos avanços da Dona Marlúcia, porque a Dona Marlúcia é aquela senhora que a gente conhece a vida toda, né? Foi professora, foi minha professora, acho que foi. E aí, hoje ela tem 73 anos, coisas simples que ela não conseguia fazer, hoje ela tá conseguindo. Ó, ela não conseguia levantar a perna, não tinha equilíbrio. Hoje ela consegue, né, ter equilíbrio, hoje ela tem força, ela já consegue progredir as cargas. Nesse exercício aí, por exemplo, ela fazia aquele exercício que é o leg press, ela fazia sem peso nenhum. Hoje ela já coloca 20 quilos. Então, assim, é um avanço muito grande. Tudo bem que ela fica, né? Tipo, meu Deus, eu tô ficando forte. E ela se queixa pra mim, viu? E as anilhas aumentando. E ela, tipo, olha, Bruna fica querendo botar peso em mim, viu? Só que ela faz dentro do limite dela. Isso, ela vê que tá leve. Ela pede, tipo, meu Deus, realmente eu tô ficando forte. Então, assim, isso é realmente incrível. E é isso. Você falou sobre... Acho que o Valdeir que falou sobre magrinho, né? Isso. Você vê, cara, tem uns meninos lá que... Tem uns meninos lá que são adolescentes, que Bruna treina, e agora como eu voltei, né? Então, eu tô lá com eles também e tal. E outro dia eu falei, vou fazer o treino junto com o Alisson. E o Alisson era um dos que era magrinho. E, cara, se você vê hoje como ele tá fibrado, a musculatura dele já toda definida, lógico que ainda são processos. Ele vai ter que... processos, inclusive, fisiológicos, porque ele vai crescer, né? Como pessoa, que ele é novinho ainda. E aí eu falei, vou treinar com o Alisson. Esse aqui é magrinho, Esse, exatamente. Esse é um aqui resultado. é Daniel, E, pronto, aí eu no início, ó. Daniel é interessante porque Daniel, como eu, né? Como eu falei no início aqui pra vocês, ele tinha autoestima bem baixa por ser bem magrinho. E aí ele só usava camisa UV, não tirava de jeito nenhum. E chegou pra mim, eu senti ele muito determinado. A mãe dele até falou pra mim, Selma, né? Falou, Bru, ele não come batata, ele não gosta de comer. Eu falei, Daniel, você tá disposto a comer bem? Porque é importante no processo, não adianta você só treinar. Pois ela falou que ele comia como nunca tinha comido antes na vida. Tipo assim, ele sentiu que agora ia, entendeu? E aí, nesse dia aí, eu pensei assim, Daniel, a gente começou no início do ano, acho que foi em janeiro. Foi em janeiro, fevereiro, isso. Começamos em janeiro. E aí eu pensei, só em dezembro ele deve tirar essa camisa UV, que ele não vai ter coragem assim, né? Porque é um processo, a questão mental, né? E aí eu também deixei no tempo dele. E aí justamente nesse dia aí, em março, eu fiquei até emocionada, porque ele chegou com a camisa por cima, aí ele disse, hoje eu vou tirar a camisa. Aí eu, oxe, aí ele vou. Aí eu, tá bom. Aí fingi, né, que tá bom. Daqui a pouco ele tirou, aí disse, eu quero uma foto com você no final do treino. Aí eu, tá, vou lhe filmar. Ele, bora, vou tirar foto, vamos. E assim, pra vocês verem como muda de dentro pra fora, né? Hoje ele tem outra postura, ele chega na academia diferente, ele consegue socializar mais. Tudo isso por conta, né, do exercício físico. E a mãe dele tá super feliz.
Influi também na questão da ansiedade, muita gente tem um problema psicológico por falta de exercício. Um dos Exatamente. males do mundo atual, né? Isso. É o mal do século. Eu tenho aluna aqui, Terinha, também. Eu gosto de citar os nomes porque elas sabem, a gente já teve conversa sobre isso, elas têm depoimentos também, que ela deixou de tomar medicação de ansiedade e de depressão por conta também do exercício físico. E ela fala isso hoje para todo mundo com a maior alegria do mundo. Então, assim, claro que isso tem que deixar bem claro também, né, que o médico é que é o profissional capaz de dizer, tira, né? Então ela foi pro médico e o médico falou, não tem mais necessidade, e até hoje ela tá outra pessoa, né? Ela tá realmente muito diferente. Eu fui treinar com o Alisson, como eu tava falando, eu peso 100 quilos, né? E o Alisson é levinho, que é novinho também. Menino, eu fiz o treino de o Alisson mordendo o beiço, como diz a história, viu? Fazendo força, meu amigo, senão eu não podia com os pesos. Porque ele começou, já estava mais avançado que eu, e você vê e fala, não, você pega muito mais peso do que ele, não. Fiz o treino dele, Bruno disse, fica fazendo o treino de o Alisson. Depois se machuque, que ela fica brigando comigo, né? Eu sou o aluno, depois que eu digo, o que mais dá trabalho sou eu. Mas o danado, rapaz, pegando peso mesmo, e aí você vê, né? Que é aquela questão da evolução. É magrinho, Importante mas... falar que o peso, ele não é tudo, tá? Existem várias formas, vários métodos de treino. Muitas pessoas ficam impressionadas também que as minhas alunas, elas têm resultado, desenvolvem bem, por exemplo, coxa. E aí, quando vocês vão parar para observar, não tem tanta carga o tempo todo. Não é assim. E dá para desenvolver sem necessariamente você ter que estar sofrendo com aquele monte de peso. É um treino mais metabólico que eu chamo. E só para falar, né, já que eu tô falando de alguns casos, eu gostaria também de falar da questão da musculação adaptada, né? Falamos de adolescentes, né, do meu público, até idosos. E aí eu tenho um Kaique também, que é o meu aluno, né, que não tem parte do membro, vocês podem ver aí. Em alguns momentos eu coloco ele para fazer a musculação adaptada, só para ele realmente estimular um pouco mais o outro braço, tá? Só que estudos mostram também que só o fato dele estar trabalhando o membro, né, tá se exercitando, o membro contralateral, que é o que foi afetado, ele também está sendo estimulado, questões neurais mesmo. Então, assim, não é porque ele está treinando e está exercitando um braço que o outro não está sendo estimulado. Isso é muito interessante. Então, dá para fazer de forma adaptada e dá para fazer também de forma unilateral. Kaique foi um dos que emagreceu bastante também. Ele perdeu 13 quilos, né? Começou a se alimentar bem também. Ele comia muito mal, comia muita bobagem durante a semana. Então, assim, só quando ele se conscientizou durante a semana, começou a comer comida de verdade mesmo, ele já se sentiu bem melhor. Realmente é um cuidado com a saúde geral. Aí o físico vem por consequência. Muito bom. Show de Aí, bola. vendo isso, todo esse trabalho, não tem nenhuma dúvida de que a Brufit é uma profissional, mas existe um pouquinho de ciúme em relação a você ter uma futura esposa, uma noiva que tá indo todo dia com a roupinha colada, vai treinar, a mulher ainda vai. Aí daqui a pouco você começa, peraí, tem homem também, vai pra academia. Isso. Como é que fica aí essa questão? Sabendo que era profissional, mas os alunos que vai pra academia não são profissional, são alunos. Vai que tem algum querendo mostrar o mirante a ela. Vai. Como é que é essa Rapaz, sua... nesse sentido eu sempre fui muito tranquilo, né? Em questão assim de ciúme, essas coisas eu nunca tive. Nem antes, nem agora, nunca fui assim. E principalmente porque eu sempre pensei o seguinte, bom, se eu vou me relacionar com uma pessoa, eu vou confiar. Se eu não confio, eu não vou me relacionar, então... Partindo desse princípio, você já evita muita quebra de cabeça, não é verdade? E falando em relação ao lado profissional dela, pelo contrário, cara, eu sou assim, às vezes eu vejo assim aqueles memes no Reels, né, do Instagram, tipo, o que é que seu marido acha de você só postar foto de biquíni no Instagram? Aí vem a foto do marido lá tirando a foto. Esse marido sou eu. É ele. Então eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre procurei dar todo o suporte que ela precisa por trás ali, né? Não na parte profissional dela, porque aí ela é capacitada para isso. A gente discute as coisas, às vezes sobre isso, ela às vezes conversa comigo, eu tô pensando em fazer um treino assim, tô pensando em mudar o treino, por exemplo, de Kaique, tô pensando em mudar assim, assim.
eu vi alguma coisa que pode trazer, agregar e tal, e tal. E a gente conversa, mas essa parte é dela. E eu fico ali na retaguarda, torcendo e correndo para ver se faço ela, como se diz a história. Vou ali colocando mais uma madeirinha na ponte para ela ir dando mais passos, que é o que me cabe, na verdade. Ela tem, digamos assim, a expertise, né? Ela tem como é que eu posso dizer? O preparo. Isso, seria? exatamente. Ela que tem o preparo e eu tenho o amor por ela de forma geral. Então, nesse sentido também, Tá vendo aí? nesse sentido também eu Ele sempre é ajudo. louco, ó, do nada eu tô lá na academia trabalhando louca, aí Brufit foi marcado em uma publicação, aí, oi? Que é isso, uma hora dessa, né? Não existe, meio-dia, peraí, deixa eu olhar. Tá ele lá, ele posta um vídeo meu andando na praia de biquíni, o último, tá no Instagram dele, do nada. Ele posta, aí bota... Nossa, o Rodrigo vai mostrando. Aí ele, do nada, ele posta. Eu lá, tipo, no Instagram dela, tem mais foto de biquíni minha do que no meu, entendeu? Tem mais foto dela do que minha, porque ela é muito mais bonita do que eu. Pra que diabos quer ver foto minha? Não tá. Não é verdade? Mas é bom quando tem, assim, um admirador realmente e que não tem essa frescura, né? Não. De ficar... E nem tenho inveja, porque como eu falei, hoje eu brinco com ela, eu falo, eu vou fazer a faculdade de educação física. Porque, né, servidor público, coitado, bichinho. Aí ela, assim, a gente brinca nesse sentido, mas é tipo, nunca tive ciúme profissional, tá ganhando mais do que eu, não sei que coisas nesse sentido, nunca tive essas pequenezas, assim, coisas menores. A gente nunca teve, pelo contrário, a gente tem, eu falo, faça isso aqui, faça isso aqui. Eu tô pensando nisso, eu digo, faça, porque isso deixa a gente mais perto dos planos que a gente tem, dos projetos que a gente tem, dos sonhos que a gente tem. Então, no que eu puder ajudar, vou ajudar. Que bacana. Demais. Vamos de mais patrocinadores aqui do nosso Tô na Serra Podcast. Temos aí a Evolução Net, Sublimação, Varejo, Atacado, canecas. Essas canecas, minha gente, com a câmera aqui, é da Evolução Net, viu? Nossa amiga lá de Pariconha. Entre em contato, 9813-20011. 9813-20011. Evolução Net. Também temos a Dezenas da Sorte. Um abraço, amigo Marcos, lá na Vaza do Pico. Só ganha quem participa. Então participe, vão dar Dezenas da Sorte. Telefone para contatos, manda lá a mensagem no WhatsApp. É o 9983-86146. Dezenas da Sorte. Um abraço ao Marcos. Também temos a Baronesa Pizzaria, onde você encontra a melhor pizza de Água Branca e região, na Rua Osman Loureiro, em frente à sede de música aqui em Água Branca, tá certo? O WhatsApp para fazer pedido é o 996-992210. Temos aí a Baronesa Pizzaria, um abraço pra turma lá na Baronesa, tá certo? E você já vai comer, que eu tô ligado em você. Demora pra falar da pizza. Já tô comendo também. Né? Os nossos convidados aceitam chocolate quente. Não, obrigado. Fica à vontade, viu? Aguinha. Obrigada. Muito bem, vamos seguindo, né, Thiago Reis? Nós estamos na reta final do nosso podcast. É assim, viu, gente? Não... Demora pra falar da pizzaria, fala primeiro. Muito bem, nós estamos já chegando no final do nosso podcast. Queremos desde já agradecer, né, a Bruna e ao Marciano por estarem, né, com a gente nesse episódio, nesse nosso 7º episódio. Nós gostamos, né, Tiago, de convidados assim espontâneos, que tragam histórias. Ajuda muito. Né, ajuda muito. Já virei fã da Bruna, logo estarei lá. Aquela pergunta do Magrinho foi pra mim, né? Não, esse casaco aí tem algum enchimento e leve, não? É o pano grosso. O pano grosso, né? grosso, Eu nossa, sei como é. mano. Quando era magrinha, eu pegava a calça mais grossa que tinha pra... É porque tem uma dificuldade. Eu sempre tive vontade de ir pra uma academia. E quando eu disse, não, eu vou, aí eu conversar com os amigos, não, vou porque precisa não, tu é magro, tu vai fazer o que lá? Não, A academia precisa vai perder peso e tal, você não vai se sentir bem lá. E olha, como já estava na pauta, Bruno, vou fazer essa pergunta que não posso deixar de faltar, mas logo estaremos em contato para fazer também, né? Fazer Tá parte. gravado. Com certeza. Oxe, Tá Essas são desmistificações que Bruna faz muito.
Ah, mas eu quero emagrecer, então eu vou caminhar na pista. Cara, então assim, se você conversar com ela meia hora, você muda totalmente sua cabeça para isso. Porque hoje em dia, né, nós já sabemos que a melhor forma de emagrecer é fazendo musculação, né? Com certeza, quem estiver assistindo agora, muita gente vai dizer, ah, louca, né? Estamos aí na peleja. Realmente um mito a ser quebrado. Mas como é que se emagrece, né, fazendo musculação? Porque tem gente que chega na academia, vê que nada aconteceu e volta para a pista. Vai caminhar na pista, vai fazer aeróbico, vai correr. E como é que emagrece? Primeira coisa, com acompanhamento, porque você precisa fazer um treino de verdade. Quando eu falo de treino de verdade, é um treino onde você vai dar o teu potencial máximo. E eu ensino isso nos meus treinos, a você encontrar o teu potencial. Então, mesmo quem treina consultoria comigo, sabe exatamente a quantidade de peso que tem que colocar, porque eu ensino isso. Então, as pessoas, elas nunca estão perdidas. E aí, a partir do momento que você vai treinando, dando o teu potencial máximo, você tem uma boa alimentação. Claro que o cardio, né, a esteira, a bicicleta, tá junto. Faz parte, né? Faz parte. Só que até isso, eu prescrevo de uma forma mais inteligente, tá? Então, assim, minhas alunas que estão em fase de emagrecimento, alunos, já sabem que não é necessário passar 1h30 na esteira, nem 1 hora na esteira, nem 1 hora na bicicleta, né? Porque tem gente que chega e fica lá, ó, tempão. Então, assim, não é necessário. Se você fizer a coisa certa, direitinho, você consegue emagrecer. E a importância de você fazer a musculação é justamente qualidade de vida. Como eu falei para vocês, né? Anteriormente, a questão de você ter massa muscular, para você ter mais força, para ter mais equilíbrio, para quando você envelhecer, você ter mais saúde, você ter uma boa longevidade. Então, assim, sempre pensando a médio e longo prazo, você envelhecer saudável. E não aquele perder peso, sem ser na musculação, que você só murcha, né? Como a gente fala. Você vê que a pessoa fica toda mais flácida, mais secona, porque a musculatura tá toda adormecidinha ali. Então, assim, não é saudável isso, né? Em algum momento, com certeza, os médicos vão pedir para essa pessoa procurar um profissional de educação física, procurar academia para melhorar nesses aspectos também, tá? Falou em academia, uma pessoa que foi muito importante nesse processo profissional de Bruna aqui, e eu lembrei agora, não poderia deixar de citar meu compadre. Já citei antes, contando a história. Mas, assim, Bruna chegou aqui e ela antigamente ela trabalhava lá como personal de segunda a sexta, e aí na sexta-noite eu ia buscá-la, porque no sábado ela não dava aula. Aí ela ficava comigo aqui no sábado e no domingo, e na segunda eu já levava, ou no domingo à noite, porque na segunda ela já tinha de volta os alunos de lá de Paulo Afonso. E aí, quando ela vinha pra cá, nessa época, ela tinha tempo para treinar, que hoje é difícil até para arrumar tempo, graças a Deus, né? Mas ela treinava e, tipo, ela era muito regrada mesmo, em relação a treino. E aí, quando ela chegou aqui, eu levei ela lá, e ela foi treinar lá com o Flavinho. E aí, eu tenho amizade com o Flavinho da vida toda, é meu compadre, sou padrinho da filha dele. E aí, ele abraçou ela de uma forma e ela ficava treinando lá, às vezes na sexta e no sábado, às vezes só no sábado. E aí foi quando depois de um período, quando ela começou a trabalhar com o Iane e que realmente começou a dar aula, Flavinho deixou ela muito à vontade na academia, né? Realmente, ele abriu as portas, né, para mim, como profissional. Ele, por ser profissional da área, ele já entendia a importância, né, de ter um personal trainer. Então, assim, eu vim realmente com esse olhar de trazer alguém mais especializado mesmo para cuidar das pessoas de forma mais personalizada, porque só quem sente dor, quem tem o desconforto, quem tem a hérnia de disco, quem tá gordinho, quem realmente precisa, assim, é que sente como é bom ter um profissional do lado, assim, né, capaz de melhorar nesses aspectos. E Flavinho, ele realmente abriu as portas para mim até hoje, né? Eu chamo ele de compadre também, porque até hoje ele me dá todo o suporte, me ajuda lá no que eu precisar, a gente tá sempre conversando. Então, assim, para mim, esse apoio dele foi super importante. E graças a Deus também esse trabalho de Bruna foi uma via de mão dupla, porque quanto mais alunos ela pegava, mais alunos a academia tinha,
Então, graças a Deus, ele também teve as conquistas dele. É uma visibilidade. Eu costumo dizer assim, né? Que hoje tá rolando um movimento fitness muito legal em Água Branca, né? Que antes, tudo bem, tinha pessoas que se exercitavam, pessoas que se exercitam há muito tempo lá na Blitzforma, né? Porque a academia realmente já tem bastante tempo. Mas hoje você sente que realmente rola um movimento muito maior. Principalmente porque desde o início, vocês viram aí meu primeiro vídeo com Yane, desde o início eu sempre fiz questão de mostrar tudo que eu estava fazendo nas minhas redes sociais. Então, tudo que eu postava, eu compartilhava para a academia. E aí as pessoas que já estavam ali seguindo, às vezes estavam em casa, nunca mais tinham ido para a academia, começava a ver que estava tendo um movimento na academia, que tinha gente lá, às vezes ficavam curiosos, né? Ah, vou lá, voltava, se matriculava. E hoje, graças a Deus, tem horas que eu chego na academia e digo, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o que aqui? Porque tá lotada, tá cheio. Então, Graças a Deus. isso é muito bom também, porque a galera tá aí se cuidando, né? Tá realmente se conscientizando. E cada vez mais eu vou estar tentando tirar um tempinho para estar falando mais sobre essas questões que eu falei aqui hoje na internet, mais na frente, se Deus quiser. Vou fazer também mais conteúdo, assim, explicativo, didático, para que as pessoas aprendam cada vez mais sobre esse universo. E é bacana que forma um ciclo. Você educa a pessoa a se cuidar. Consequentemente, aquela pessoa não vai estar procurando posto de saúde para uma coisa que ela pode resolver na academia. Consequentemente, também, aí veio a visão da Yane e colocou o Yane Fit. Isso. Que já Exatamente. movimentou Musa Fit. A Musa Fit, ela nasceu justamente daí, porque imagine que Yane, ela não gostava de academia. Imagine, ela começou a treinar, ela foi se apaixonando, né? Hoje ela pegou o gosto, realmente. E daí ela, como empreendedora, né? Ela teve essa visão. Poxa, em meio à pandemia, as pessoas já não estavam comprando muita roupa de sair. E aí tá gerando um movimento fitness, né? Aqui. Então vamos lá. Fez a leitura do que estava acontecendo. Exatamente. E aproveitou. Aí vem. E Musa Fit tem exatamente 1 aninho, né? Nós começamos há 1 ano e meio. Musa Fit fez 1 ano já, agora há pouco tempo. E tá sendo um sucesso, assim. A Anne tá encantada porque tá sendo um sucesso. Justamente porque como o movimento tá bem legal, tá bem grande, então isso pra ela, né, como empreendedora, tá sendo maravilhoso. E tudo isso é parte daquela mocinha magrinha que apareceu aqui na foto aqui. Exatamente. A gente conhece a Anne de antes, né? Vê a Anne hoje assim e fala, cara, é uma outra pessoa. O Lindo, né? Que é o namorado dela. O João Paulo, abração pra ele. O Lindo é muito engraçado. O Lindo manda uns áudios pra Bruna, sabe? Aí é muito engraçado os áudios. Ele agradecendo a Bruna pelo resultado que a Anne tá tendo. Cara, eu dou muita risada com os áudios. Mas é bacana. Pois é, então a gente fica feliz com esse resumo. Sei que é muito conteúdo, muita coisa a mais do que teria. Principalmente do Marciano. O Marciano gosta de conversar muito. Mas é porque tem conteúdo. E a gente fica muito feliz que vocês puderam vir pra cá pra compartilhar um pouquinho com a gente. Vieram combinando com o estúdio, todo mundo de preto. Todo mundo, aqui, né? Uma sintonia assim, uma sintonia. Nós temos um grupo aqui no WhatsApp. Então. Todo mundo de preto aqui, tá entendendo? Tá todo mundo de preto, tá bem? Todo mundo no clima. Mas eu agradeço já pelo conteúdo que vocês deixaram aqui pra gente, no nosso canal, no nosso podcast. E felicitações a vocês, viu? Que vocês sejam cada vez mais vitoriosos nos seus projetos de vida. Muito obrigada. Que dê tudo certo e que o casamento saia, não sei onde é que vai ser, mas... Eita. Vai ser impactante. Vai sair. Em algum lugar desse país não, desse planeta, que o negócio tá mais diferente. Muito obrigada também pela oportunidade, principalmente para mim, assim, por abrir também as portas aqui para que eu pudesse falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Eu sei do alcance que é e para que as pessoas de Água Branca também me conheçam melhor, né? Porque muitas pessoas só ouvem falar, às vezes tem medo de falar comigo. Ela é chata, ela é isso. Não, gente, eu tô séria na rua porque eu tô cansada, entendeu? Tô com fome às vezes, não tô maquiada. Mas podem falar comigo, tá? Em relação a valores dos meus serviços também, eu tenho os valores de pacotes, eu ajeito tudo direitinho, não precisa ficar com medo de perguntar. Se tiver dúvidas em relação ao exercício físico também, pode falar comigo, Bru, eu tenho isso, o que é que eu faço? Dou orientação também, tá? Então, podem falar, porque
porque aqui não tem besteira, não. Tá E certo. a gente, de vez em quando a gente faz promoções, justamente porque, assim, é aquela história que a gente tava falando sobre preço e valor, né? Você tem que saber o valor do seu serviço, né, como profissional. Mas a gente sabe também que no outro lado dali da linha, às vezes tem uma pessoa que tem muita vontade, mas não tem aquela condição. Então, de vez em quando a gente faz promoção, a gente faz... Bacana. a gente tá... É porque como a gente tá, graças a Deus, agora crescendo, e eu digo a gente, pessoal, mas eu tô falando dela, né? Que eu não, eu sou veterinário, eu não mexo com Mas nada me dessas ajuda, coisas. me Não, ajuda. ajuda. Você é o assessor. Isso, exatamente. Assessor para serviços aleatórios. E aí a gente tá vendo parcerias para poder levar para essas pessoas que têm vontade de treinar com Bruna, tem essa vontade, e às vezes tem até medo, porque acha que é um preço que não é acessível, acha. E aí quando vem conversar, às vezes, e dá para fazer assim, Entre o lado humano. entendeu? E aí a gente tem aí essas parcerias que logo vão estar, E né? tem umas promoções que, vez ou outra, eu tô lançando também, justamente para querer, com o intuito de alcançar esse outro público, né? Quem me segue nas redes sociais, Brufit Underline, já pode ver que eu sempre tô lançando promoçãozinha. E eu faço o seguinte, se você comprou uma promoção minha, você pode dar continuidade. Então, assim, comprou o meu serviço, um exemplo, a R$80, se você der continuidade certinho, disser, não, vou treinar, próximo mês, tô aqui de novo, é 80. Próximo mês, tô aqui de novo, é 80. Então, eu ainda dou esse bônus. Não é aquela promoção que é só no primeiro mês e depois pronto, você se vira. Volta pro preço Isso. normal. Acabou, então agora é só Isso. 200 se quiser. Aí eu gosto de falar sobre isso também, né? Pra o pessoal ficar sabendo, que às vezes o pessoal fica com medo. Meu Deus, deve ser muito caro. Mas não, dá pra... É, Legal, bacana. Certo, é isso. Sim, e eu queria agradecer, né, É. a você, Thiago, a Valdeir, a Rodrigo, também a Diego. E assim, agradecer realmente a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando um pouquinho. Eu vim hoje como namorado, né, que o programa era alguma coisa relacionada ao Dia dos Namorados, né, e tal. E aí eu vim só como suporte, digamos. Eu sou o pedestal para o microfone Olha, que emite Que modesto, o a rapaz. voz. mas muito Obrigadão. obrigada, Obrigadão muito a obrigada vocês, de verdade coração. pelo carinho. Espero Fiquei todo muito mundo- feliz. Espero que todo mundo tenha gostado, né? Não, Que a galera eu tenha acho que gostado. todo mundo gosta, não. Ela tava falando, tô morrendo de medo do que você vai falar. Eu digo, não, rapaz, É calma. porque ele fala muito, minha gente. Aí eu digo, nesse muito vai sair alguma coisa assim, sei lá o quê. Não saiu quase nada. Verdade, não teve uma polêmica, né? No fim do tá tempo tudo teve uma certo. rixa. Né? Tá né? tudo certo. Verdade, graças a Deus. Mas o bom é isso, o bom é a gente ir fazendo amigos. Pois é. Exatamente. Muito bem, a gente já agradece aos nossos convidados. Se é você que está acompanhando o nosso podcast, tá certo? Nesse sabadão, chuvoso aqui em Água Branca, certo? Acompanha, tá certo? E segue nossas redes sociais, né? Instagram Tô na Serra Podcast, YouTube Tô na Serra Podcast. Inclusive, essa entrevista também vai no ar no mesmo dia na Rádio Água Branca FM, né? Essa produção. É, Confirmado. Então misericórdia. estaremos também na Rádio Água Branca FM. novidade. Transmissão, tá certo? Você isso não, aí. e você acompanha o nosso YouTube, não deixe de acompanhar, tá certo? Tiago, é isso. É isso aí, pode ser, tá à vontade. Então agradecemos mais uma vez aos Muito nossos obrigada. convidados. Obrigado a você. Obrigada. Voltará mais vezes aqui, não se preocupe disso. Ah, Será que bom. convidada mais vezes. Quando vocês Muito tiverem obrigada. aquelas coisas que vocês não contaram ainda. Certo. Pronto, Tá, pode deixa deixar. eu o casamento lá nos Emirados. Isso. Ei, Os projetos Lá em Dubai. Lá em Dubai. tem uns projetos a mais curto prazo, a gente vem falar sobre eles Pronto, depois. vai bem, só nobrando, ótimo. depois você vai aquele novo. No mais, obrigado. E obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso Instagram, nossos patrocinadores. E até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.